Beats na área! Olha ela aqui, ó! Luana Oliver, galera, tudo bem com vocês? E aí, vamos curtir nosso canal, se inscrever, compartilhar, acionar o sininho. Bora lá? Vamos fazer tudo o que vocês puderem, por favor. Hoje a gente já tá... A entrevista de hoje já é o... Estamos caminhando para encerrar essa primeira temporada aqui no nosso estúdio. E hoje a gente trouxe uma figura muito legal. É um parceiro aqui da casa. Esse cara, o que eu vou fazer? O cara é foda. Eu até peguei a biografia do cara aqui para não falar besteira, entendeu? Então vamos lá, eu vou pegar aqui para falar... Eu vou pular um pouco, senão vai ficar muito extensa, tá bom? Primeiro lugar, o nome do cara, Matheus Benelli. Seja bem-vindo, meu irmão. Como você Obrigado, tá? Bom demais. Tudo bem? Tudo bem? Aqui, aí. Cara, o cara é nutricionista, o cara é educador físico, palestrante, inventor. Puta, não tem o que falar, o cara é pica. Seja bem-vindo, meu irmão. O cara Obrigado. É diferenciado, galera. Vocês vão ver que o cara é diferenciado. E ele vai detalhe, é de Campinas, então ele vai mostrar um pouquinho, ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente aqui. Bora lá, Matheus, você é de Campinas ou tu falei errado? Legal, não, sou de Campinas mesmo. Nasci em outra cidade, mas sou de Campinas. Bom, como ele já disse, eu sou profissional de educação física e nutricionista, né? Eu atuo hoje mais na área de nutrição clínica e esportiva, mas também na parte de prescrição de treino. E quando a gente fala na área de nutrição clínica, né, a gente trabalha com tratamento e prevenção de várias patologias, né? E na parte esportiva, a gente trabalha com a parte de preparação física e nutricional para todos os esportes. Aí quando a gente fala esporte, a gente fala para amador e para profissional, né, e para praticantes de atividade física, né, visando melhora de performance física, né, melhora de performance estética, emagrecimento, Eu ganho de vejo massa que muscular, você essas treina coisas. bastante lutador, né? Competidor, né? Sim. Jiu-jitsu, não sei. Explica pra gente aí. É isso aí. Não, É. eu sou praticante de jiu-jitsu também, né? Eu pratico jiu-jitsu há 13 anos. Matheus Grace. Sou da Gracie Bar aqui. Gracie Bar. De Campinas, aqui da Escola do Liberi, né? É o meu esporte, na verdade, né? Eu adoro musculação com preparação física, como estilo de vida, mas hoje o meu esporte é o jiu-jitsu e eu também faço um pouco de ciclismo, trilha, mas já com outro foco ali, menos intenso. Matheus, deixa eu só entender. Quando você fala, você falou sobre não sei se é medicina esportiva, condicionamento esportivo. Você só atua com atletas ou não? Não, pelo contrário. Tá, pelo contrário. Principalmente agora de pandemia, hoje a maior quantidade de atendimento está voltado para doenças advindas da obesidade e também do pós-Covid. Então hoje a gente trabalha muito mais na questão do emagrecimento, mas não por estética, né, que é o que a gente vai falar aqui um pouco também, né, que tratar a obesidade é tratar uma doença. A gente não pode olhar em emagrecimento só por fator estético, né? Isso é totalmente errôneo, né? Não, a gente precisa olhar para a obesidade como um fator primordial para o desenvolvimento de várias doenças, tá? Quando eu falo várias doenças, né? Doenças que estão atuando agora na população mundial. Então, por exemplo, depressão, câncer, diabetes, hipertensão, né? Entre outras inúmeras doenças que são aí potencializadas com o ganho de peso corporal. Depois a gente vai falar um pouco mais disso. Mas E o pessoal romantiza muito hoje, né, o negócio de obesidade, né? Você vê até a Scarla, né? Tipo, elas fingem que se aceitam, pra mim elas não se aceitam, né? O que você acha disso? Você acha que... Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado. Matheus, antes dele começar a falar, eu vou tirar essa planta daí. eu tô eu tô incomodada sentindo, com isso. melhor, pra você ficar mais Eu tranquilo. tô mas eu gostei. incomodada, mano. Cabelão. Tava correndo. Eu vou emprestar o meu aplique pra você. Melhor do que essa planta. Tava gostoso. Tava Aqui fica melhor, bora lá, galera. É tudo aqui no improviso, bora lá. Então vamos lá. Então a Luana estava falando da questão da glamourização, A romantização da obesidade. do ser gordo. É. Eu sou gordo e sou Eu me feliz. aceito, O que você vê disso hoje? Eu acho assim, estão confundindo as coisas, né? É uma aceitação, né? Talvez, né? Para uma desculpa de você não conseguir colocar mudanças de hábitos aí, né? Mas a gente tem que entender que a mudança de hábito na obesidade, também a gente não pode olhar para o obeso e achar que ele é preguiçoso,
achar que o obeso ele não faz exercício simplesmente porque ele não quer, que ele não muda o hábito alimentar simplesmente porque ele não quer, e não é, tá? Explicando de maneira assim, bem por cima, para que todo mundo entenda, o tecido adiposo, a gordura corporal, ele é um órgão endócrino. Ele é um órgão que produz várias substâncias, que a gente chama de adipocinas. Essas substâncias, elas, quando produzidas em uma quantidade ideal, elas trazem um papel benéfico e necessário ao organismo. Mas quando você começa a ganhar peso, essas substâncias estão sendo produzidas em alta quantidade, né? E essas substâncias em altas quantidades, todos os dias sendo produzidas, elas geram um papel inflamatório no seu organismo. Imagina o seu organismo combatendo uma doença. A gente não sobrecarrega o nosso sistema imunológico, então a gente ficou gripado, resfriado, com Covid, né? A gente usa muito o sistema imunológico. Você imagina quando você tem várias substâncias onde você sobrecarrega o tempo inteiro o seu sistema imunológico. Esse é o papel da obesidade. Por isso que se a gente for olhar alguns números estatísticos na pandemia, a grande maioria das pessoas que faleceram no mundo tinham um IMC um pouco mais alto, ou seja, tinham sobrepeso, obesidade ou eram sedentários. Mas a obesidade, ela pode ser, ela é uma doença, a obesidade, ponto. Sim. Mas a pessoa, ela tem condições dela ser obesa e ser saudável? Legal, boa pergunta. Na verdade, a obesidade, né, estar livre de doença... Gostou da pergunta? Gostei. Ele gostou. Eu tenho outra pergunta em cima disso. Ele gostou. Saúde não é estar livre de doença, né? Se a gente for falar o que é saúde, envolve muito mais do que questões físicas e fisiológicas. Envolve convívio social, religiosidade, condições financeiras, composição corporal, né? Então, quando a gente fala saúde, é muito mais amplo. Mas vamos falar do ponto de vista da obesidade, né? O que a ciência mostra hoje é que a obesidade é um estado de saúde, a pessoa pode não ter doença, é um estado de saúde transitório. Naquele momento, naquele período, a pessoa está obesa e não está com nenhuma doença que esteja ali sendo diagnosticada naquele momento. Ela pode estar ali com perfil inflamatório, com uma glicemia mais alta, com colesterol mais alto, né? Ela pode estar com a pressão mais alta, mas ela não foi diagnosticada ainda. Então ela leva a vida dela normalmente como se ela estivesse saudável, né? E aí o que a gente enxerga é esse estado de transitoriedade, ou seja, ela está livre de doença agora, mas em algum momento, com o passar do tempo, o decorrer da idade, né, e das mudanças, vai começar a aparecer aí sim as patologias derivadas. E aí a pessoa vai começar a sentir um pouco mais isso. Ao contrário do que eu vou perguntar agora, tem pessoas que são magras, aquele metabolismo aceleradíssimo e come o Fábio Giga. A gente às vezes assiste uns vídeos dele, mano, ele come assim uns hambúrguer, umas toneladas de comida. Que você acha que essa pessoa que tem essa predisposição para ser magra, forte, que ele treina, né? Mesmo quem não treina, que é magro e come, essa pessoa pode ficar doente? Ela tem colesterol alto? Isso, boa pergunta. Então vamos assim. Bela pergunta. A gente só tá mandando boas perguntas. Sem ensaiar. Bom, vamos lá. A gente tem que começar a olhar para mundos diferentes, tá? Vamos tirar o Fábio Giga agora da jogada, que a gente está falando do atleta. Né? Do atleta. Opa! Do atleta. Continua? Continua. Vamos lá. Um atleta como o Fábio Giga, ele não consegue, né, ter tantas calorias no dia a dia de alimentos saudáveis para conseguir dar energia, ganho de massa muscular, performance física através de alimentos saudáveis. E aí ele faz uso daqueles alimentos ultra calóricos, ultra gordurosos, ultra processados. Mas isso não é saudável. Não é. Mas pode ser. Então, aí que tá. Aí já é uma outra pergunta. Esses alimentos, eles podem... aí eu já entendo que é uma genética, cara. Esse alimento, ele tá fazendo mal para esse cara do mesmo jeito que tá fazendo para um cara que tem, teoricamente, uma vida saudável ou não? Perfeito. Então você não pode julgar o Fábio Giga só porque ele é forte, enorme e tem pouca gordura como saudável. Se você pegar, talvez, um hemograma do Fábio Giga, você vê um colesterol altíssimo. Índice de açúcares alterados, né? Índice inflamatório alterado. Até porque, para você acha que isso é selado, Matheus, ou não? Você acha que... Hoje, claro que jamais eu iria... eu não sei se ele um dia verá isso, mas independente disso, você acha que você consegue sacramentar que os exames do cara não são bons? Não são bons.
Na verdade, a gente Não estamos nem falando do Fábio Giga. Fábio Vamos falar- Giga, mostra pra nós esquece o também. Fábio Giga. Vamos colocar, de repente, uma pessoa que talvez tenha as mesmas características Legal, e consuma as mesmas coisas deles e tenha o mesmo biotipo. legal. A possibilidade dele ter um exame limpo é pequena. Muito pequeno, muito pequeno. E até isso, se a gente for lá estatisticamente, né? Quando a pessoa começa a ver ali um ganho de gordura, essa pessoa às vezes ela se sente motivada e preocupada em procurar um médico. Porque ela está ganhando peso e fala, opa, tem alguma coisa errada, eu estou ganhando peso, eu estou me incomodando. Quando você pega alguém, às vezes, que é magro e que fala, eu como de tudo e não engordo, né? Esse cara tem grandes chances de um exame e tá alterado. Né? Então, assim, a gente não pode julgar a pessoa pela aparência. Né? Então, eu tô falando de pessoas normais. Então, o cara é magro, ele acorda de manhã, ele vai lá, ele come pão, presunto e queijo, uma pizza tentada, toma um copo de Coca-Cola e vai trabalhar. Chega aí no almoço, ele para numa padaria, come um salgado, alguma coisa assim, eu pego o salgado de saquinho e volta a trabalhar. À noite, um pão com presunto e queijo e já era, refrigerante. E sempre magro. E tá sempre magro, né? Às vezes até com uma boa composição corporal, né? Isso você pode ver até, né? Outro dia a gente estava andando no trânsito e aí às vezes se você reparar, às vezes alguns dependentes químicos, né? Na rua, ali no semáforo. De repente você olha e fala, cara, o cara ele vive na rua, não tem uma boa alimentação, às vezes é umas horas de gole, e quando você vê o físico dele é como? Sarado. Quantos você já não viu assim? Tipo de pedreiro. Por exemplo, Pedreiro come assim, né? E tá tem, porque tem um gasto energético alto no homem, né? E tem. Então não dá pra gente olhar pro físico e achar que é saudável. Aí eu já vou puxar pro lado mesmo do fisiculturismo, né? Mas antes de você puxar por esse lado, e ao contrário, existe a possibilidade, aí já envolve diretamente, de repente, seu trabalho, depois você vai apresentar como que funciona, né? A sua clínica, enfim, ela ter um acompanhamento nutricional, ter uma sequência teoricamente correta de exercício, enfim, uma coisa planejada e os exames darem ao contrário, ela ser uma pessoa teoricamente um exame ruim ou não? Dá. Então o negócio dá também. Dá também, né? A gente mas a possibilidade é menor. É genética. A possibilidade é menor. O exercício físico, ele tem um grande papel de modificações metabólicas no nosso organismo, né? Só que o exercício físico, ele dá conta até um determinado momento. Se a pessoa tem maus hábitos, o que mais acontece na prática, ela atrase para ter aquele determinado grau de patologia ou alguma mudança no exame de sangue, né? Mas isso é muito comum, da pessoa falar, cara, eu treino todo dia, eu posso comer o que eu quero, né? Eu treino todo dia para beber. Né? Então eu treino, mas bebo cerveja todo dia. Depois eu quero comentar sobre isso aí também. Aí o que acontece? De repente você vê uma pessoa que treina todo dia e bebe todo dia e tem esteatose hepática. Aí a pessoa, e até tem uma boa composição corporal. Então, existem inúmeros fatores. Um deles é a predisposição genética. O ponto... Predisposição genética é algo selado, né, cara? Você não consegue fugir disso, né? Você não consegue fugir disso, mas quando a gente fala em genética, a gente tem duas coisas. Tem a genética e o fenótipo. O que é o fenótipo? Né? É tudo que envolve e pode atuar na sua genética, ou seja, seu estilo de vida. Né? Por exemplo, minha mãe morreu de câncer, então provavelmente eu tenho um gene aqui desenvolvendo câncer, mas não significa que eu vou desenvolver. Mas daí eu começo desde pequeno, tenho uma alimentação ruim, não faço exercício, sou estressado, eu fumo, eu bebo demais, eu como muito produto industrializado, né? E eu vivo num ciclo. Aí você desenvolve câncer e fala, foi a genética. Não. Como acontece a mesma coisa. Sempre tem um primeiro na sua família que tem o câncer. E não tinha ninguém na genética. Ou seja, a cadeia ela nasce de algum ponto, né? O que a gente sabe é que os fatores externos, eles atuam diretamente nos núcleos das nossas células. Então, o excesso de cigarro, o excesso de bebida, drogas, né, a falta de sono, o excesso de consumo de industrializados, a gente vai falar um pouquinho mais disso, com excesso de conservante, corante, emulsificante. Tudo isso feito de maneira excessiva, isso vai causar alterações lá no seu gene, podendo desencadear. Vou dar um exemplo prático. Às vezes, quantas pessoas não tiveram câncer de garganta, mas com o uso do cigarro, por afetar pela temperatura e a toxina, começou a ter metaplasia. E teve um câncer de boca, de garganta ou de pulmão. E aí... Como também já aconteceu de ter pessoas com câncer de pulmão sem nunca ter fumado, né? Acontece. Então, por isso que eu falo, quando a gente entra, a gente tem que encontrar no meio disso,
né, são as tendências estatísticas, ou seja, quanto mais eu me arrisco, mais pode acontecer comigo. Mas também não significa que se você não se arrisca, não irá acontecer. Porque existem os outliers, que a gente chama na ciência, que são aquelas pessoas que saem daquela curva, né? Como existem inúmeras doenças que você fala, caramba, não tinha ninguém na minha família que tinha essa doença, e de repente aparece alguém com esclerose lateral amiotrófica na sua família. Agora vamos supor, tipo, desculpa interromper rapidinho. Um casal, um tem colesterol mais alto, a outra tem colesterol normal. Os dois têm praticamente a mesma alimentação, bebe cerveja e tal, só que o homem ele pratica mais atividade física que a mulher. Só que o colesterol da mulher está mais baixo que o do homem. Você está falando isso para a gente. É a gente. Não, porque eu tenho... Tá meio... Tá muito bem explicado. É uma indireta. Não, eu quero entender, mano. A história tá muito certinha, eu né? quero entender isso. Porque... Inclusive eu descobri que eu sou hipertenso, velho. O colesterol dele tá tipo 253, o meu tá 190. E a gente tem a mesma alimentação, a gente come super bem. Só que a gente toma cerveja e eu fumo cigarro de vez em quando. Então, ou seja, teoricamente ela tem o fator dela, o polo negativo dela é muito maior do que o meu, que eu pratico esporte e tal. Não fuma. Só que isso é a genética que está aí. Na verdade, é os dois. Considere sempre os dois. A genética e o fenótipo. O estilo de vida de cada um. A única coisa que vocês estão colocando em comum aí é a alimentação. É verdade. Que aí tem muita coisa de fora da alimentação. Então, não adianta eu olhar um ponto comum para falar que colesterol alto. Meu ponto comum é a alimentação. Aí meu colesterol é mais alto do que o dele, né? Eu falo, poxa, sacanagem. Ou senão, cara, o cara treina, que nem o meu colesterol é alto, eu treino, né? Você falou, poxa, você já tive que tomar remédio? Já tive que tomar remédio para colesterol. Eu treino, faço exercício, tudo. Eu tenho uma hipercolesterolemia familiar, algo genético, que eu tenho que me cuidar. E isso não escapa, Matheus? Isso não escapa, né? Na verdade, escapa. Às vezes você tem irmão que não tem, você tem. Né? Cada um tem a sorte, tem uma sorte. Não, mas eu digo assim, a genética é praticamente, a possibilidade, igual diabetes também é a mesma coisa, né? É o que eu falei, por exemplo. Agora você imagina se eu não estou na minha área de atuação e não faço o que eu peço para as pessoas fazerem, né? Se eu não controlo a minha alimentação, se eu não treino todos os dias, né? Se eu não vou dormir cedo, provavelmente eu teria a sua chance de ter um infarto aí antes dos 50 anos, entendeu? Que é uma faixa etária perigosíssima, né? Perigosíssima, Então, por quê? Porque eu estou contribuindo com a minha genética de colesterol alto para que se ela é ruim, para ela ficar péssima. Né? Então eu tenho que hoje, olhando para isso, aí por isso que existe a medicina, né? E a medicina preventiva, né? Que é o que ninguém faz quase. Né? Às vezes a pessoa vai... E quando eu olho para a medicina preventiva, né? Você tem que olhar, não é só ir no médico para ver o que está acontecendo. Medicina preventiva a gente faz todos os dias na nossa casa. Né? Mudando nossos hábitos alimentares, dormindo melhor, cuidando da nossa parte espiritual, da nossa parte psicológica, é um contexto. Isso é medicina preventiva. Aí eu vou lá para ver como é que tá. Nossa, mas você ter toda uma harmonia, né? É tão difícil, né? Com a vida estressante que a gente tem. Na verdade, não existe essa harmonia. Por isso, aí... Isso é utópico, é utópico, né? Totalmente utópico. Totalmente. Mas aí, o que a gente enxerga hoje também no consultório? É usar isso como muleta. Então, o que eu escuto demais? Olha, às vezes a mãe leva o filho no consultório. Não tenho tempo é clássico. Minha filha precisa emagrecer. Daí eu falo, legal. E aí você vê que a mãe também está com sobrepeso ou com obesidade. Legal, minha filha, ela não faz exercício nenhum, ela é preguiçosa. A minha filha come mal. Aí eu falei, você, mãe? Não, eu não tenho tempo, porque eu trabalho muito, eu não consigo, né? Mentira, todo mundo consegue na agenda. É muito difícil alguém que eu não consigo tirar meia hora para entrevistar. Isso aí. Não, mas, cara, todo mundo tem meia hora. E qual é o padrão internacional do bem-estar, teoricamente, de exercício? Legal. Meia hora ou não? Boa pergunta. Só good questions aqui. Sem ensaiar. Bom, vamos lá. A Organização Mundial, se a gente fosse falar de um padrão... Isso é importante, viu, galera, o que ele vai falar. Por quê? Porque às vezes é aquela coisa que todo mundo acha que não tem tempo e tal, mas todo mundo vai ver que não é tanto assim.
Vamos ver. Aí depois vou falar, aí você vê. Se você brigar, você não briga comigo, que eu concordo. Não, você briga com ele. Eu concordo com a Organização Mundial de Saúde e a gente começa a entender. Vamos lá, para adultos, tá? Quando for para crianças, eles vão ficar mais assustados ainda porque a gente tem filhos, né? Então vamos lá. Para adulto, o que a Organização Mundial da Saúde coloca para você ser considerado uma pessoa ativa? Lembrando que isso não tem nada a ver com emagrecer, tá? É ativa para diminuir o risco de ter doenças. Tá, isso já sai, ela já sai do normal. Perfeito, Tanto que você tem estudos mostrando que pessoas ativas têm risco de desenvolver menos vários tipos de câncer, né? Que é difícil de colocar um padrão. Mas eu já vi, por exemplo, pessoas ativas diminuir 70% o risco de câncer de próstata e de câncer de útero, por exemplo, em mulheres. Então você vai ter números assim que são bem motivacionais para você fazer exercício. Apesar que o câncer de útero, eu sou leigo, ele está muito ligado com o HPV, né, cara? Pelo menos assim, né? Eu também não sou, eu não estudo sobre isso, mas tem a ver. Aí são outros fatores que a gente falou, né? Seguindo, aí você fala que é a pessoa... Então vamos lá, o padrão, olha lá, galera. Todo mundo falando, bom, eu tô esperando o que o Matheus vai falar aqui pra mim. 5 minutos, 2 vezes por semana tá bom. Não é isso? Então vamos lá. Então a Organização Mundial de Saúde sentiu a necessidade de colocar um padrão para que as pessoas fossem mais ativas, né? Peraí, eu tenho qual o ponto de partida para eu ser considerado ativo, né? Aí eles colocaram primeiro em número de passos, né? Você pode ver que eu tô aqui, ó, eu controlo os meus passos, né? Então, a gente tem que dar um número de passos por dia, que é um indicador de atividade física, porque tem muita gente que trabalha em casa com home office, dá 2.000 passos, 1.000 passos por dia, isso é muito pouco. Então, em número de passos, a Organização Mundial de Saúde, ela pede em torno de 6 a 7.000 passos diários. Né? Coisa que a gente fazia brincando quando era criança, é só você andar 4 km que você vai dar em média de 3 a 5.000 passos, dependendo aí. Ou seja, uma volta ali na lagoa. Na lagoa, já. Volta na lagoa, Mas aí a gente está falando, quando você sai para dar uma volta na lagoa, a gente está falando de exercício físico. Quando eu falo de atividade física, a gente está falando de movimento. Exercício físico, existe métrica. Eu saio para andar 5 km em volta da lagoa. E eu quero andar 5 km em X tempo. Isso é uma métrica, isso é exercício físico. Eu treino musculação com esta carga. Eu faço o karatê ou jiu-jitsu por 1 hora e na minha preparação eu tenho que fazer tantas flexões de braço. Eu tenho um padrão. Quando eu tenho um padrão, uma métrica, é exercício físico. Quando a gente fala em passos, é atividade física. Envolve toda a forma de movimento no seu dia. Tipo fazer uma faxina. Fazer faxina, subir, entra nos passos. Mas aí, qual das duas aí, no caso, é mais benéfico? As duas são benéficas? As duas são necessárias. É aí que a pessoa se engana, né? Que eu vou chegar nesse ponto. Então vamos lá. Então 6 a 7 mil passos diário, você precisa dar. Diário, isso é domingo a domingo. Não é descansar no sábado e ficar o dia inteiro no Netflix. Deitado. Aí quando a gente fala, e para eu ter uma boa saúde cardiovascular, o que eu tenho que fazer? No mínimo, em torno de 180 a 200 minutos de atividades aeróbias na semana. Aí entra uma caminhada, ciclismo, né? A natação. Aí a gente está falando de exercício físico. Vai ter uma métrica aí. O buraco é mais embaixo. Que é a métrica. Então eu vou sair para caminhar todos os dias 30 minutos. Aí vai dar... Na matemática é assim. Na matemática aí. 30 minutos vezes 7, 210 minutos por semana. Legal, eu estou ativo. Mas isso é para dar um ponto de start. Porque se eu andar um mês, 30 minutos e não mudar esse estímulo, ou não andar mais, ou não mudar o terreno que eu ando, começar a pegar uma subida, a dificultar, o meu organismo ele entra também em destreinamento mesmo, se condiciona aquilo. Acostumou com aquilo. Então a gente precisa evoluir, isso é um ponto de start. Então a gente tem 6 a 7 mil passos diários para ser ativo, mais 200 minutos de atividades aeróbias moderadas por semana. E agora não, faz um tempo, eu não sei, acho que 2 ou 3 anos, eu não sei, ele encaixou também. E no mínimo, 2 vezes por semana de atividade de força para manutenção da massa magra durante o processo de envelhecimento. Só para vocês entenderem. Né? Aí pode ser musculação, pode ser pilates, pode ser crossfit, pode ser alguma arte marcial que envolva força. Karatê é força explosiva, força. Mas tem que ter atividade de força, pelo menos 2. Só para entender o que é massa magra, o pessoal não sabe o que é massa magra, pensa que é só músculo. Não. Imagina que eu fiz o exame de você e eu falei que você tem, você pesa 100 quilos, eu falei que você tem 20 quilos de massa gorda e 80 quilos de massa magra. Você não tem 80 quilos de músculo. Se eu te desmontar, colocar gordura aqui, tudo que sobrou aqui é massa magra.
pele, vísceras, cabelo, osso, músculos, tendões e tecidos, tá? Quando você faz atividade de força, só para você ter uma ideia, uma pessoa sedentária que começa a fazer musculação, ela pode ganhar até 8 a 10 quilos de massa magra num ano de treinamento. Isso equivale, às vezes, em torno de 1,5 kg a 2 só de músculo. O que é o resto, então, Matheus? O resto é conteúdo sarcoplasmático da célula, que é o volume de glicogênio muscular, é densidade óssea, que aumentou, densidade de Mas, tensões. para fechar esse assunto, que eu acho que a gente já está quase encerrando esse primeiro take, na coisa dos 200 minutos. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, meia hora por dia, todos os dias, já não é mais suficiente. Perfeito. Aí tem que ter mais 12 de força e mais os 6 a 7 mil passos de asas. Então é isso aí. Pontos, é isso aí. Entendeu? Quer falar de criança para fechar esse bloco? Vamos, não, é que aqui já fechou. No próximo a gente encerrou agora com os 30 minutos. Tá, depois a gente já vai começar qual que é o padrão para as crianças, beleza? Isso, beleza. A gente falou até agora dos adultos, né? Sim. Que é 30 minutos que já não é mais suficiente. Quando se passa para a criança é a mesma coisa ou não? Não. Para a criança, né, aí o padrão, por incrível que pareça, é maior, né? Então vamos lá, hoje, o que eles pregam? Tem uma brecha ali na Organização Mundial de Saúde, mas assim, o que eles colocam é, primeiro, pelo menos uma atividade física de intensidade moderada a intensa, 1 hora por dia, todos os dias, incluindo ao final de semana. Então isso é uma atividade intensa moderada. Sabe aquele negócio? Meu filho faz natação 2 vezes por semana, isso não é nada. Isso complementou só 1 hora. Meu filho joga futebol 2 vezes por semana. Tá pouco? Tá faltando 5. Tá faltando 5 vezes. E o resto dele? Isso é movimento direcionado, isso é treinamento. Então a criança vai fazer um esforço que ela sente fadiga, cansaço, necessidade de recuperação para ter desenvolvimento do seu organismo. É igual a gente melhora a força muscular, melhor porque a gente coloca o organismo sob o estresse e o organismo responde ao estresse ganhando massa muscular, ganhando condicionamento. A criança, ela também precisa desse estresse. Mas Matheus, deixa eu fazer uma pergunta, eu acho que vai ser uma pergunta boa, vamos torcer. Você não acha que o mundo de hoje, as crianças, isso que é proposto pela Organização Mundial já está virando meio utópico, já está longe de e cada vez vai ficar mais difícil de acontecer. Aí videogame, né? Aí é o que eu falo, calma que eu não cheguei no videogame então. Então assim, é difícil de acontecer, mas é obrigatoriedade dos pais. Uma coisa é a gente falar de saúde, uma coisa é a gente falar assim, a partir do momento que a gente colocou um filho no mundo, a gente tem determinadas obrigatoriedades, né? E aí, por mais que o pai e a mãe hoje estão no mercado de trabalho, estão trabalhando, não tem esse tempo, né, condição, mas se você colocou, você tem a obrigatoriedade, porque a gente está falando de saúde, em desenvolvimento, né? E aí é o que está acontecendo. Aí, 1 hora de atividade. Aí, o restante do dia, atividades são direcionadas que tenham movimento e que desenvolvam outras habilidades. Aí entra brincar, pular, brincadeiras com atividade física, é o que a gente fazia normalmente na nossa cidade. Né? Música, teatro... Então a gente pode se dizer que a gente está, já te interrompendo, caminhando para uma população adulta doente ou não? Muito. Principalmente uma população com doença mental. A gente nunca viu na psiquiatria infantil tantos adolescentes se suicidando, se cortando, com depressão, né? Aí tanto adolescente hoje tomando remédio para TDAH, você nunca viu tanta criança com TDAH. Aí vai entrar o porquê. Tela, quando a gente fala tela, entra videogame, tablet, celular, tela. Né? A Organização Mundial de Saúde coloca que a gente pode deixar apenas 1 hora de tela por dia. Imagina, como que você vai falar 1 isso pra hora. Como? Aí é o que eu falei, você não eu tem acho que falar. impressionante o tudo que a molecada fica no videogame. Pois é, eu acho um absurdo. Já veio um outro entrevistado aqui, e ele também tinha um problema com o filho dele. Ele falou que o filho dele só fazia isso o dia inteiro. Só faz, né? Só faz. Aí a gente entra do lado da obrigatoriedade. Mas aí quando a gente começa a ter obrigatoriedade, você não vai tirar uma criança que fica 8 horas do dia para a noite e falar para ela, a partir de amanhã você vai ficar 1 hora, né? E outra coisa, para isso ser feito, isso é psicologia, você precisa ter plantado atrás, né? Não adianta o pai que nunca cobrou esse filho, que trabalha o dia inteiro, a mãe que está lá.
Aí ele não dá bola para esse menino. Esse menino ele tá ficando acima do peso, obeso, depressivo, ele não quer mais ir para a escola, ele não quer mais fazer esporte, ele não quer mais brincar, ele não quer mais, porque ele só quer jogar videogame, ele só quer ficar no TikTok, só quer ficar no YouTube, que é o ponto de segurança dele e é o ponto onde ele se sente feliz, que a gente vai explicar o porquê. Esse pai chegar lá e falar, não, a partir de amanhã você não joga mais. Isso não existe, né? Ele tem que proporcionar uma outra coisa para substituir. É isso, né? o tempo. Mas agora... Boa pergunta. O que a gente vê hoje é uma falta, na verdade, é muito mais fácil para o pai chegar em casa do trabalho e deixar o filho jogando do que pegar esse filho, colocar no carro e levar para fazer o esporte. Tudo bem, quando você pega um pai, eu vou mais além, cara, e quando você pega um pai que faz exatamente as mesmas coisas que o filho faz, o cara gosta de ficar jogando, e tem um monte, velho, não é um. Tem aí, vários. É o que a gente fala da mudança do ambiente. Precisa gerar uma consciência na família. Não adianta querer mudar o filho, né? Os filhos, eles são exemplos, reflexos. Pais, né? Não adianta você dar um sermão, falar que a organização é mudimã, não sei o quê, e depois você senta lá e joga 8 horas de videogame. Não adianta você falar pra ele que... Tirar o celular se a mãe, o pai não sai do WhatsApp. Não adianta você falar pra ele que ele tem que comer fruta e você não come uma fruta na frente dele. Não adianta falar que ele tem que fazer exercício sendo que ele tá vendo que você não faz nada. Né? A criança aprende com exemplo. É muito fácil. Pai lá deitadão. Moleque, seu preguiçoso, moleque, você tem que ir lá descer pra jogar bola. Eu vou ficar aqui, ó. Não existe isso. A gente tá exame é um negócio muito sério, né, velho? É sério porque assim, eu tenho 3 filhos, né? Aí, por exemplo, o nível de atividades, por exemplo, o meu mais novo é o que mais ligado a jogo. Ele ama jogo, né? Mas o meu acordo com ele é pelo menos 5 horas de atividade por dia. Você fala, como assim 5 horas? Sim, ele tem 1h30 de taekwondo, aí ele tem natação, aí ele tem o treino funcional que a gente prescreve pra ele. Todo dia ele faz isso. Todos os dias e no final de semana ele sai para pedalar comigo ainda, né? Ou a gente leva pro treino. Aí a gente tem também o ambiente competitivo, que nem o Enzo agora, que é o mais novo, e a Júlia também, eles estão competindo no taekwondo. Então eles têm agora, como pré-adolescente e adolescente, né? Eles têm agora um compromisso também, que não é só da atividade física, mas com o mestre, com o treinamento. A filosofia, né? A filosofia, o compromisso com o corpo, isso é legal. a saúde. Arte marcial eu acho muito legal, karatê, Jiu, judô, é a filosofia, isso é importante. Porque dentro dessas artes orientais e tal, tem o que? A disciplina, né, cara? A disciplina para um atleta ou para uma pessoa comum é muito importante, né? É muito. Na verdade, assim, eu acho, né, na minha opinião, eu acho que a arte marcial deveria ser uma obrigatoriedade nas escolas. Eu também acho. Eu acho que deveria ser. Uma das coisas, eu acho. Hoje, mas mesmo a educação física nas escolas, no plano federal, ela já está meio que caindo de moda. Você não é muito obrigado a fazer... me corrijam se eu estiver errado. Não, faz parte da grade curricular. Não, faz grade, mas, porra, você vê aluno dando mó migué, médico metendo atestado. Na verdade, que filho não pode... ou não é? A nossa educação física, que é o local onde você tem menos investimento na escola, porque com uma quadra... Verdade, cara. Só com um espaço livre, com um bom professor, você descobre talentos e gera saúde... Né? E gera excelentes seres humanos ali através do esporte. Verdade. Uma quadra, uma bola, você não precisa de algo eletrônico, já aproveitando esse gancho, já saindo dessa parte da nutrição, entrando na sua expertise com relação ao educador físico, como que está a educação física no Brasil, de uma maneira federal, tá? Eu não tô falando, porque de repente você fala assim, lá no Notre Dame os caras, tá saindo talento. Claro, obviamente, mas eu digo no contexto geral, da nação e tal, é fraca. Muito fraca, né? Eu tive a oportunidade de ver educação física na Finlândia, eu tive a oportunidade de morar em Portugal, de ver educação física. Tudo em loco, você viu ali... Eu morei, né? Morei legal. Na Finlândia, eu fui passar 15 dias, aí a gente viu que a educação física deles é diária. É diária. Deveria ser em todas as escolas, os dias gente. Tem atividade física. E no período da tarde, essas crianças também fazem outras atividades de forma obrigatória, valendo nota, né? Então, valendo nota, valendo comportamento, disciplina, entra tudo, né? Desde como você participa. E você desenvolve esportes individuais e coletivos, que é muito importante para uma criança.
você desenvolver isso. A nossa educação física, ela é infelizmente sucateada, como todo o nosso ensino público, né? E nos Estados Unidos já é mais valorizado esse negócio do esporte, né? Muito valorizado. Então, mas cara, é muito muito louco, bom. né? Aí já aproveitando de novo o que ele estava falando no sentido de nutrição. Os Estados Unidos talvez seja um dos países do país que tem os estados ali dos Estados Unidos, tem o nível de obesidade talvez seja o maior do mundo, cara. Na verdade, a gente já está empatando e em alguns lugares ganhando de obesidade, né? O que acontece no Brasil hoje, né? A gente tem hoje, né, gente passando fome. Então você tem algumas pessoas ainda... Tem gente no limite da pobreza que não tem o que comer, tá? Isso é verdade, tem muito, né? Não adianta, não, tem muito lugar que tem gente comer. Tem outros lugares, por exemplo, antigamente esse pai recebia a cesta básica. O que vinha na cesta básica? Arroz, feijão, leite e ovos. Ele conseguia alimentar com uma boa qualidade nutricional ali. Sim, a cesta básica é um ótimo benefício. É um ótimo benefício. Aí, hoje o pai pode escolher pegar essa cesta básica em dinheiro, porque ele precisa. Essa criança hoje, ela pode no semáforo pedir ou ganhar um trocado ali, né? Ou vender alguma bala, vender alguma coisa, e ela vai ter lá os seus 10, 15, 20, 40 reais, onde ela vai no mercadinho e ela compra bolacha, ela compra bolo, e chiclete. O pai gasta com pinga, o dinheiro. E o pai gasta... Só pra gente não se perder ali no assunto, esse negócio dos Estados Unidos ser um país extremamente uma potência esportiva, automaticamente tem um índice de obesidade alto. Aí... O que faz com que isso aconteça, Eu entendeu? vou fazer o link. Então hoje, as crianças estão desnutridas e obesas. Então quando você vê uma criança gordinha, a maioria das pessoas gordinhas são desnutridas. Você pegar um exame de sangue, não tem vitamina B12, não tem B6, não tem vitamina C. Ela está acima do peso, ela está desnutrida. A pessoa come porcaria, come muita caloria com pouco valor nutricional. Né? Quando você fala, é um país que desenvolve muito esporte. Se a gente for olhar números hoje, as pessoas estão fazendo mais atividade física no mundo inteiro. Já é uma tendência. Já é uma tendência. Só que o mundo está muito mais obeso. Então, parecendo falar, pô, é loucura. Cara, qual que é o segredo? Então, faz atividade física e engorda, só pode ser isso, né? Mas não é. É porque a gente mudou demais o nosso padrão alimentar. E o que você acha que isso A internet tem uma influência direta a isso, né? Na verdade não é só a internet, né? É o poder aquisitivo das pessoas, a facilidade de compra. Num país como o nosso, onde o arroz, feijão tem um valor e dá um trabalho para fazer, é muito mais fácil você comprar um salgadinho de pacote para comprar, que é R$1, R$2, você nem sabe que marca o que é. Né? Então muda, né? E fora isso, o desejo de comprar... Aquela coisa antiga dos pais fazendo o almoço de domingo, todos os dias sentando, né? Em volta da mesa, tá deixando de existir. Tá deixando. Que na verdade não pode ser de domingo, isso teria que ser diário, né? Almoço, jantar, sentado na mesa, sem celular e sem TV, comendo com a sua família, né? E se alimentando e se nutrindo. E com horário. Não um dia eu como, outro dia eu não como. Isso já acabou. Precisamos comprar uma mesa de jantar. Mas aí, vamos lá. Então aí a gente pega essa obesidade nos Estados Unidos, hoje a gente está ganhando, né? Aí quando a gente começa a falar de padrão alimentar, esse baixo consumo de produtos mais in natura. O que é in natura? Arroz, feijão, produtos menos processados. O que são produtos menos processados? Que tem menos conservante, corante, estabilizante, produtos industrializados. Hoje, a gente vê aí uma relação muito forte na ciência, que é o que a ciência estuda muito, a neurologia, a psiquiatria, a nutrição, a gastro, né? O pessoal da gastroenterologista. Parada do caralho! Aí, a gente estuda muito sobre relação eixo intestino-cérebro, né? Que eu posso já ter estudado, o intestino é o nosso segundo cérebro. Verdade, né? Por quê? Eu já escutei isso falar, legal. Verdade. Aí você vai entender da importância da gente começar a tirar esses industrializados das nossas crianças e da gente para ter o padrão. Vamos lá. Lá no seu intestino existe uma microbiota intestinal, ou seja, lá existe vários micro-organismos. O que é isso? Fungos, vírus, bactérias, protozoários que vivem em simbiose, em troca com o seu organismo, tá? Dentre esses micro-organismos existem as bactérias. Aí você tem bactérias com perfil mais patogênico e bactérias que a gente chama de bactérias benéficas, porque elas trazem benefícios ao nosso organismo. Tipo os lactobacilos, aquelas coisas. Perfeito, né? essas mesmo. Que a gente fala, o probiótico e tal. É essa que você come. Do que eles se alimentam, essas bactérias boas? Essas bactérias boas, elas se alimentam
de fibras, vitaminas e minerais e alguns fitoquímicos, tá? Então toda vez que você come ali batata, arroz, feijão, mandioca, mandioquinha, grão de bico, frutas, legumes, vegetais, grãos integrais, oleaginosas como castanha, nozes, amêndoas, né? Você está comendo esses produtos na sua forma in natura, né? Você está colocando ali fibras para o seu intestino. Chega lá no intestino grosso, né? Essas bactérias consomem essas substâncias e produzem metabólitos, produzem outras substâncias que causam efeitos benéficos no nosso organismo. Um deles é serotonina. 90% da nossa serotonina, para quem não sabe, serotonina é o nosso hormônio que dá bem-estar, motivação, alegria, ajuda no controle de saciedade, felicidade, vontade de fazer as coisas. Então você produz 90% produz no nosso intestino. E aí por vias que a gente chama de... Isso está ligado diretamente com o que você ingere. Você ingere. E o seu intestino, ele está interligado para o seu cérebro por uma via que a gente chama via intestino-cérebro, que é um nervo vago, e outras vias humorísticas. Olha o nome das vias. Vias humorísticas, que tem a ver com humor. Percepção de bem-estar. Então quando você come isso, você produz metabólitos que aumentam, estimulam a produção de serotonina. Deixa eu te falar, deixa quer ver? Ó, pra você entender. Não, só para eu não esquecer a pergunta, você vai continuar falando sobre isso. Mas cara, para você atingir esse nível de serotonina comendo, é muito difícil, não é, cara? Na verdade, então, não é difícil. Não é difícil. Por que não é difícil? É porque... Você entendeu, né? Você comeu um camarão, mas não, mas eu digo assim, isso daí... Mas aí, ó... Será que é a longo pra... Você consegue esse nível? Você não consegue, tipo, lacrar, por exemplo... Porque eu falo da alopatia, o remédio. O cara tomou um remédio lá, sei lá, fluoxetina. É imediato. Isso. Você não consegue atingir isso comendo, sei lá, uma manga. Não vai conseguir. Você tá entendendo o que eu tô dizendo? Como é que você vai ter que fazer isso? Isso é um processo. Se a pessoa já usa alguma droga, né, que estimula a produção, a recaptação de serotonina, de bem-estar, ela tem que ir fazendo essa troca através da mudança não só da alimentação, mas com a mudança do estilo de vida. Porque daí também entra sono, também entra controle do estresse e entra exercício físico que também produz serotonina. Mas vamos lá. Aí você consumiu serotonina, vai estimular mais serotonina. Mas vamos lá, de manhã você colocou uma frutinha no seu café da manhã. Aí colocou uma aveia, ou seja, você colocou ali fibras, vitaminas e minerais. No almoço você fez meio prato de salada variada. Então, ó, frutas, legumes e vegetais, comeu uma fruta e comeu saladas variadas. Mas daí você pegou um arroz, pegou um feijão. Por incrível que pareça, as pessoas acham que arroz e feijão só olham com carboidrato. não. Você vê de onde veio o arroz veio do chão, da terra. Verdade. É plant-based. Né? A base, o feijão também. Tem fibras maravilhosas no seu intestino. Aí você colocou uma proteína, que pode ser uma carne, que pode ser um ovo, que pode ser um peixe, uma carne de porco, não interessa. Mas se você olhar na formação do seu prato, você tem muito mais vegetais do que proteína animal. Tá? Aí você vai à tarde você está como lanche, você pegou lá uma castanha, uma fruta, pegou um pedaço de queijo ali à tarde também. À noite você jantou igual ao seu almoço também, mais plant-based. Cara, você colocou fibras 4 vezes por dia no seu intestino. Você vai aumentar essa produção de serotonina a nível intestinal e vai estimular. Se você fizer isso todos os dias, a longo prazo, junto com uma boa qualidade de sono, mudanças, né? E a gente está falando de quanto tempo? Não dá para prever, né? Não dá para prever. Mas assim, vamos, né, para motivar a galera aqui. Você acha que se uma pessoa começar a fazer esse processo de reeducação, em 1 ano ela vai ter uma evidente melhora em toda a performance diária, né? Vai dormir melhor, vai trabalhar melhor? Na verdade, antes. Você acha que antes de 1 ano? Antes de 1 ano. O que você vai perceber? O intestino é muito mutável, né? Não sei se você já percebeu quantas vezes você não tinha uma diarreia, aí foi lá, tomou um Floratil e parou a diarreia. Né? Então ele é muito mutável, ele responde muito de acordo com as bactérias e o tipo de alimento que cai ali. Então quando você começa a mudar esse padrão alimentar, né, tem pessoas que em 2, 3 semanas já começam a perceber uma melhora de bem-estar. As pessoas às vezes não percebem uma melhora de bem-estar porque ela muda essa alimentação durante a semana, aí chega na sexta, ela taca o dane-se, aí começa a encher a cara, muito louco, aí começa com porcaria o dia inteiro, sábado, domingo, e no segundo bom. Não vai mudar padrão alimentar nenhum. Não muda nada. Não muda nada. Tá explicado. Então teoricamente é melhor Depois a gente vai entrar nesse lado do... Vamos ficar nesse lado do intestino aí, só pra gente não se perder. Ou seja, a pessoa, sei lá,
meu, tem aquela cagada nervosa. Aham. Tá errado, né ou não? Tá errado. Tá errado. Tá errado. Ó, cocô. O cara tem que interditar, colocar, tipo, cone na frente, coloca cone na frente do banheiro. O que é um bom parâmetro? Não pode passar ninguém no corredor. O que é um bom parâmetro pra gente ver se esse intestino tá bom? Primeira coisa, as fezes não podem ser tão fedidas. Formato das fezes tem que sair com facilidade, não pode ser ressecado e nem diarreia. Tem que sair com facilidade e quando você olhar tem que estar formado como se fosse uma salsicha ou uma cobra, né? Que é o formato intestino. Aí galera, se a sucuri, textura. se você estiver soltando uma sucuri, tá certo. Agora se for tudo diarreia líquida, tudo Tá despedaçado, tá errado. Cocô mal feito, bolinha assim de cocô, tipo de cabrito, é muito ressecado. E o cocô que boia e flutua. O cocô que boia também é ruim, não é bom. O cocô bom ele vai descer, ele vai Eu fiquei sabendo também se você vai limpar a bunda, por exemplo, tem que não sujar pouco. Sujar pouco, porque senão tem muita gordura, é verdade? Outra coisa é a posição, né? O que acontece hoje com criança e com adulto? A pessoa senta na privada ou fica assim vendo o celular. O certo para defecar é em cócoras. É aqui e, se possível, um banquinho ainda. Para que você estivesse defecando como se tivesse cócoras no chão. Porque você tem a abertura ali da regional, né? Aí você não vai em fechamento, aí você não suja a beirada. Aí com 1, 2, 3, 4 passadas você limpa com muito mais facilidade, muito mais higiênico. Então, estar de olho nas fezes é estar de olho na saúde intestinal. Se você está indo bem, provavelmente sua microbiota intestinal está boa. Aí que você vai lá, crianças, né? Indo para as crianças. Aí você pega essa criança, ela não faz nada que a Organização Mundial de Saúde manda, ela faz 2 vezes por semana só. O padrão alimentar dela muito industrializado. O que tem no industrializado? Conservante, corante, estabilizante. Vamos lá, quando você come um McDonald's, se você olhar para o McDonald's, é pão, queijo e carne, ele não é tão ruim. Tipo, mas não sei se você viu uma experiência que o cara deixou o lanche do McDonald's e o lanche 10 anos estava igual, não estragou. Você viu que coisa? Isso é conservante. O que é conservante? Conservante é uma coisa que impede a ação bacteriana. Ela mata aquelas bactérias que estão naquele alimento, por isso que conserva o alimento. Quando você come aquilo, você está colocando aquilo no seu intestino. O que vai acontecer no intestino? Você vai matar suas bactérias boas. Que coisa, né? E aí excesso de gordura, de proteína, vai começar a alimentar o que? As patogênicas. E aí você não acontece só com isso. Quando você come alimentos que está lá escrito emulsificante. O emulsificante também agride a mucosa intestinal. Aí você vai lá, você come bolacha, aí você dá bolacha pro seu filho, aí você dá suquinho Tang, aí você dá suquinho de caixinha. No almoço ele não come fibra nenhuma, porque criança tem dificuldade para comer fibra. Aí você fala, então tá bom, come uma bolacha, come um salgadinho. Você está bombardeando esse intestino, acabando com a flora intestinal dessa criança, essa criança não produz serotonina. E aí ela tem mais dificuldade de ter percepções de bem-estar. Aí ele vai pro videogame. No videogame, ele ganha uma roupinha no jogo que você comprou para ele. Dopamina, percepção de prazer. Ele recebe um like. Hoje todo mundo, eu vou fazer um canal no YouTube pro meu filho que tem 4 anos. Aí 4 anos ele tá lá, 5, 6, 7 anos, mamãe não tive um like. Peraí, a vovó deu um like. Deu like, o que dá? Dopamina. Olha, tem gente que gosta de mim, gostou do meu trabalho. Aí vai pro jogo, aí vai no TikTok, no perfil, tantas curtidas no Instagram. Essa criança, ela começa a ter várias explosões de dopamina no cérebro dela desde muito pequena. E não é serotonina, é dopamina. Dopamina, que dá prazer, alegria. Mas é um prazer imediato, né? Prazer imediato, ela vem e fica feliz. Qual que é a diferença com a serotonina? A serotonina, ela está mais ligada à percepção de bem-estar. Eu estou bem agora, né? Eu estou menos ansioso, eu estou menos nervoso, né? Eu estou tranquilo com as coisas que irão acontecer. Que é uma serotonina é alegria, euforia, né? Que é o que acontece na droga, por exemplo, drogas estimulantes, né? Drogas estimulantes. Crack, libera muito dopamina, cocaína, muita dopamina. Isso são hormônios, né? São hormônios, neurotransmissores. Hormônios. E aí, essa criança, ela tá viciada na dopamina, porque aquela dopamina é muito fácil. Se o jogo é ruim, ele troca. Se a roupinha que ele comprou do amiguinho não serve lá no prazer jogo, imediato, ele né, troca. Aí você leva esse menino pra jogar bola, a primeira dificuldade ele não quer. Você leva ele pra uma arte marcial, ele não quer.
Porque onde ele está bem e libera dopamina é no videogame. Você sabe que inclusive o TikTok que você comentou, o fato dele ficar assim subindo, isso daí já veio o fundador, o mentor do TikTok foi por causa dos cassinos, cara. É isso mesmo. Que a galera ficava olhando assim, ficava naquela sensação de prazer, entendeu? De prazer. Quanto mais tempo você fica no Instagram, quanto mais tempo você fica no TikTok, mais lucro você gera para a empresa dele, mais dopamina você gera em você. Que é legal, quando eu digo, isso aqui, a rede social é maravilhoso para divulgar o nosso trabalho. O grande problema é que a gente está sendo consumido por ela. Aí essas crianças hoje não sabem lidar com isso. Se para o adulto não receber likes, não ter curtida já não é legal, você imagina para uma criança a frustração dela naquela coisa que ela acha que ela faz de melhor na vida é aquilo. E de repente ninguém gosta daquilo. Pior ainda quando ninguém gosta e agride ainda. Né? Seu gordo, seu feio, que programa horrível, que jogo, como você joga mal. E não está preparada para isso. Né? Aí o que a gente percebe? Uma adolescência que não pode ser frustrada, você não pode falar não. Você tira o videogame, chora. Você tira o jogo, tira o celular, fica emburrado. Tem 13, 14 anos, 15, você tira, parece um bebê de 2, 3 anos. Você culpa os pais por isso, Matheus? Totalmente, a culpa é nossa. Eu tô falando, eu falo, não acha que em casa é mil maravilhas. O que a gente faz em casa é tentar chegar o mais próximo do que eu prego. Não significa que eu faço 100% porque eu não consigo. Eu tenho uma dificuldade muito grande, mas eu tô todo dia buscando melhorar. Como é que eu faço para buscar melhorar? Cara, eu dedico um pouco de tempo livre que eu tenho para eles. Importante. Aí, pais. É para eles. Você tem filho, é para eles. Eu tenho 3. Então eu tenho um filho mais velho. Quando ele vem pra cá, o Matheus, vocês viram, tá super forte. O Matheus tá fisiculturista. Ele tá 6% de gordura, come. Ele vem aqui pra Campinas pra eu fazer a avaliação nele, mudar a dieta e o treino dele. Entendeu? Ele vem aqui pra isso. Mas eu tô me dedicando pra ele, que é o momento que eu tenho com meu filho. O Enzo, eu vou pra jogar bicicleta, eu fico vendo eles lutar. A Júlia, às vezes eu faço um passeio no shopping, ando com ela. Eu vou lá, agora ela tá muito ligada a isso, a treino, essas coisas. Então eu vou no Regatas, né, no clube. Eu treino com ela a musculação, passo o treino dela. Eu me dedico aos horários livres, né? Isso acaba prejudicando um pouco a vida nossa, até social, né? Às vezes assim, o pessoal fala, onde vocês vão? A gente não sai, eu e minha esposa, porque a gente tem menos tempo. Se eu não tiver um pouco de tempo que eu tenho pra eles, vai fazer o quê? Não adianta ter filho, né? E aí, o dia a dia fica mais fácil de eu cobrar. Ó, agora a gente já tá indo pro terceiro take, a gente vai dar um break. Aí eu quero depois pegar e falar sobre... Você estava falando de fisiculturismo e tal, eu quero pegar esse gancho, porque tem muita contradição com relação a bem-estar, alimentação saudável e ser forte. Aí ele vai explicar um pouquinho pra gente. Matheus, a gente falando hoje no sentido de internet, que você estava começando, de YouTube e tal, hoje, é uma febre. As dicas de bem-estar, de como ficar forte e tal. Temos algumas referências aí, Paulo Musi, Renato Cariani, Fábio Giga. Primeiro lugar, se consegue ficar forte do jeito que eles são, de uma maneira saudável, sem recorrer para subterfúgios farmacêuticos ou não. Melhor, se toma um anabolizante, como que funciona esse mercado da beleza, entendeu? Perfeito, Bom, vamos lá, né? O que a gente vê hoje, né? A gente vê hoje uma romantização do uso de hormônios, né? Tá todo mundo tomando hormônio, prescrevendo hormônio, achando que é uma coisa muito simples. Não, existem médicos muito bons que trabalham com hormônio e usam esse hormônio aí, por exemplo, para os fins estéticos mesmo, para o cara ficar um pouco mais forte, de uma maneira mais consciente. Quando eu falo de maneira mais consciente, não significa que é livre de riscos. Porque o médico que é sério, ele cuida, mas quando você usa, você não sabe se vai ter algum risco. Não é porque você está comando um médico que você não vai ter. Entendeu? O que você vai ter é alguém te orientando, te acompanhando através de exames bioquímicos, né, exames cardíacos aí, e minimizando os riscos, tá bom? Aí, mas vamos para a primeira pergunta. Dá para ficar forte naturalmente? Dá, mas não no tamanho do Fábio Giga. Né? Você vai ficar forte, você vai ficar com um bom físico, você vai ter um bom percentual de gordura. Você tem suplementos que podem ajudar, como a creatina, por exemplo. Sem ter uma... Mas você tem algum exemplo? Do quê? De algum cara que seja famoso, forte, pelo menos. Famoso, né? que você... Na verdade, que a gente tem certeza, não. Na verdade, não. Ali o Cariani, o Musi, eles são grandes estudiosos e exemplos, e eles não romantizam o hormônio, né? Verdade. Eu tenho...
eles já deram aulas para mim em pós-graduação, eles não romantizam, pelo contrário, eles têm muito, eles colocam isso... Zelo, né? Tem muito zelo em falar, né? Por quê? Porque eles atraem multidões, né? São milhões de pessoas. E logo o Benelli aqui, se Deus quiser também, se já não está atraindo, vai estar aqui. Eles são excelentes atletas. O Muso é um excelente médico, o Cariano é um excelente... Eu não sei se ele é nutricionista. Acho que é nutricionista. Eu acho que ele é parelho, assim, tem a mesma formação sua. Mas ele é muito... Inclusive, vocês são parecidos até fisicamente. É verdade, né? um lembra o mesmo jeito. Vamos marcar ele lá, viu, meu amor? Vamos marcar ele. Seria bom, porque eu sou fã dele, né? Sou fã deles ali, do Júlio Balestrini também, né? Tenho eles como referência, até porque eles conseguiram mudar. Como eles conseguiram mudar, por exemplo, eu nunca recebi, é tão legal isso, gente, que eu nunca recebi tanto adolescente no meu consultório que eu recebo por causa deles. Tá brincando? Muito. Adolescente de 12, 13, 14 anos que adora o fisiculturismo. Eles colocaram o fisiculturismo do Brasil no topo. A gente hoje é um dos melhores países do mundo. E tem idade para se começar ou não? Na verdade, a partir do momento que você pode treinar, você pode... Mas, por exemplo, você vê aqueles moleques... Você lembra que passamos os moleques de 9 anos, tão curtinho? Tem. É treinamento de força, ele pode. Treinar musculação, você pode treinar com qualquer idade. Mas você vê que eu fui na academia ali aquela academia que não tem o professor, como é que chama? A tem, Smart. Tem professor, sim. Fui lá perguntar se o Rafa podia treinar lá, eles não deixam. Não pode. Tem um padrão de idade. Mas aí é porque gera responsabilidade para o professor. É difícil, tem que ter um acompanhamento mais próximo dessa criança para elas não se machucar. O fator motivacional de uma sala de musculação não é tão legal para a criança. Verdade. Dá para usar outros meios e métodos de desenvolver força para a criança. Lúdicos, né? Que eles façam força também, da mesma maneira, né? Mas vamos lá, e aí quando a gente fala desse anabolizante, quando a gente fala desses ícones hoje, que é o Paulo Musi, o Cariani, o Balestrini, né? Eles estão conseguindo hoje trazer muito adolescente para a sala de musculação. E esse adolescente antes, que não estava nem aí com a alimentação dele, que ficava o dia inteiro no videogame, agora ele está indo lá porque ele está levando marmita para a escola. Eu tenho uns 10 adolescentes que levam marmita para a escola, que a preocupação agora dos pais é não deixar que essa vaidade exceda, entendeu? Aí a gente tem um problema saudável, né? Eu falo, pai, isso é orgulho, agora é administrar esse ego, essa autoestima, que é pior do que a baixa autoestima, gente. Você tem uma criança com depressão, tem uma criança dentro de casa que não sai do pior. Quando você tem uma criança que quer treinar, que se sente bem, se cuidar, que quer se cuidar, que corta o cabelo, que quer ter um corpo bonito, que quer ir pra... Isso é saudável. Parece loucura, mas é saudável. Existe um limite. Eu tenho 45 anos, eu não me lembro assim, das crianças, dos meus amigos, tendo esse processo de depressão. Eu não sei se era imperceptível ou se realmente é uma doença moderna, cara. Na verdade, é uma doença moderna. Mas por quê? Daqueles fatores que eu te falei. Alto consumo de industrializados, baixo volume de movimento. Ou seja, a internet nessa época não tinha isso. Mas por isso aí você ficava na rua brincando, se movimentando. Mas existia o videogame. Jogava existia o videogame. Mas não se compara. Mas quando você chegava em casa, você comia arroz e feijão. Verdade. Você tinha pouco refrigerante na sua casa. Minha mãe, por exemplo, gritava no portão de casa pra eu vir pro almoço, né? Pra ir jantar, era assim. Hoje essa criança não se movimenta, tem intestino ruim, baixa produção de serotonina, está inflamada porque está acima do peso, pouquíssima massa muscular, se movimenta o mínimo possível, por isso que está tendo TDAH, por isso que está tendo depressão, por isso que não consegue. É muito preocupante isso que está acontecendo na sociedade e é no mundo inteiro. Né? Se a gente não olhar para os nossos filhos e falar, peraí, no meu vai ser diferente... A escola não tem que olhar para isso. A escola poderia melhorar a educação física. A escola poderia melhorar muita coisa, mas ela fica sem um período na escola. Os outros 2 períodos ela fica na sua casa. Então são os pais que precisam agora ter mais vínculo com seus filhos, tá? Aí voltando para essa geração. Você estava falando do anabolizante, para a gente não se perder, as crianças chegam, os adolescentes chegam, como que é, porque, é claro, você não acha que corre o risco de frustrar um adolescente
que quer ficar com o físico do Cariani. Na verdade, porque é o seguinte, uma talvez figura que eles... é a figura. E talvez só na alimentação, talvez ele não consiga ou não. Na verdade, né, ele, quando você começa a treinar a musculação e treinar com um professor sério, é como treinar uma arte marcial. A gente começa, né, no nível baixo de conhecimento e a gente vai ganhando faixas ou graus ali e vai evoluindo. E o anabolizante está nessa evolução. O anabolizante, ele pode estar ou não nessa evolução, mas o que vai estar nessa evolução? O autoconhecimento e até onde essa criança, esse adolescente pode chegar com o físico dele. Claro. Então, se esse adolescente começou a treinar com 13, 14, em um ano ele tem uma mudança na composição corporal dele muito legal. Ou seja, você faz o papel de psicólogo positivo lá também dentro do seu consultório, né ou não? Na verdade, a gente é muito mais um fator educacional. Né? Nutrição e treinamento é educação. Educação, é educação, ensinando, né? como que se deve comer, como que se deve fazer, como que se deve treinar, como que deve ir para academia, o porquê que ele faz. E aí a gente vai colocando aí orientação para que esse adolescente que já gosta dessa musculação siga o caminho dele, né? Aí ele vai entender dentro do processo que para chegar no tamanho do Fábio Giga, ele teria que tomar esteroide anabolizante. E aí provavelmente ele vai ou fazer a besteira e o grande erro de tomar por conta, comprar essa porcaria no mercado negro, não sei o quê, ou ele vai numa fase adulta, com uma condição financeira, procurar um médico que ajude ele a minimizar os riscos, né? E hoje tem muito médico bom que faz isso. Né? Matheus, deixa eu te falar, legalmente, os esteroides, né? Esteroides anabolizantes, eles são liberados para se prescrever por nutricionista, para esses fins simplesmente estéticos? Sim. A única pessoa que pode prescrever, por isso que eu falo, professor de educação física, nutricionista, coach, coach não é nada, coach é coach. Coach é coach, cara, coach. Ele pode ser nutricionista e ser coach, aí beleza. Profissional de educação física e coach, médico e coach, aí pode ser. Agora, o cara é coach, ele não fez nenhuma faculdade, e quer trabalhar com saúde, não é louco, né? É criminoso. Criminoso, ponto final. Criminoso, né? Agora, quando você pega lá, o único que pode prescrever hormônio é o médico. Mesmo que seja de uma maneira estética? Sim, estética. O cara chega lá, quero ficar forte. É o que mais mais acontece hoje. Ele vai hoje no nutrólogo, no endócrino e fala, olha, cara, eu quero emagrecer, perder gordura e ficar forte. Eu quero colocar o shape, que eles falam por aí. E agora, de maneira natural, demora muito. Eu quero acelerar o processo. Eu quero um upgrade aí, colocar um turbo no meu corpo para que eu ganhe corpo. O que eu faço? Aí, se você tem um médico bom, consciente, estudado, ele vai ajudar nesse processo. Agora, batendo na tecla, não significa que isso é seguro por 100%. Porque o médico sério... Quais são os efeitos colaterais disso, normalmente? O médico sério, ele vai te falar dos efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais que mais acontecem no homem, né? O primeiro, que se torna mais grave, por incrível que pareça, não é câncer. Você tem pouca evidência do uso de hormônio e câncer. O que a gente tem mais evidência científica hoje é problema cardiovascular. Aumento da pressão arterial em repouso, né? Aí arritmias, AVC, né? Então você tem muito problema. Aumento de colesterol, né? De triglicéridos. A gente escuta muito falar que brocha, é verdade? Na verdade, assim, quando a pessoa está fazendo o uso de hormônio, ela não está broxa, pelo contrário, ela está com testosterona altíssima. Aí parou, ele tá um ursão. Só que quando ele faz aí na hora que o cara parou, quando ele parou, o organismo, porque todo cai. hormônio que você dá, o seu organismo está produzindo. Se ele parou de usar, o organismo não está produzindo, aí ele vai ter um período aí que ele vai sofrer bastante. Aí a medicina faz isso. Ela faz com que ele não diminua tanta produção e consiga retomar o eixo dele de produção hormonal. Cara, fisiologicamente isso não agride o corpo de uma tal maneira, velho. Eu digo de você, igual você falou, você vai no médico, ok, mas aí o cara receita anabolizante, depois ele receita um outro remédio para segurar a onda da abstinência do anabolizante. Isso não agride, cara? Agride. Por isso que a gente está falando. Você tá transitando numa linha em que você está querendo estética, você não está buscando uma performance, uma saúde. Né? Eu quero colocar o teu corpo bonito. Para isso, eu quero pagar esse preço aqui. Mas para pagar esse preço e diminuir o risco, eu vou no médico decente que me passe. E os caras são capacitados para isso. São capacitados para isso, que daí ele vai. E aí você percebe uma longevidade no uso de hormônios
muito grande. É que também você não percebe, ninguém sabe o número de mortalidade. Você tem estudos aí que você vai ficar horrorizado de gente que infartou com 40 anos com uso de hormônios, né? Então, é que ninguém fala. E é inacreditável, né? Então, assim, quando você pega um médico sério que trabalha com hormônio, a primeira coisa que ele te mostra são os colaterais que você pode ter. Você quer? O que pode acontecer é isso. Eu vou tentar o máximo, mas eu preciso que você venha aqui mensalmente, trimestralmente. Você precisa coletar exame de sangue, você precisa fazer ultrassom. E ele de abdômen assina total, de um próstata. termo de responsabilidade ali? Aí eu já não sei, né? Depende muito do médico. Hoje em dia, o que aconteceu? Infelizmente, tudo você vai ter bons profissionais e profissionais ruins, né? Hoje, a medicina do hormônio é muito lucrativa, né? Eu tenho amigos médicos que trabalham com isso, que eu sei a seriedade. Eu sei o que ele vai fazer, assina e ele fala, e ele vai só indicar quando ele acha realmente que aquela pessoa tem a capacidade de tomar Se ele pega lá, o cara não treina direito, come mal, bebe, fuma, usa droga e quer meter o shape. Nossa Senhora! E você acha que esses caras que são referência, como você mesmo, cara, que é uma referência regional, mas é uma referência. Paulo Musi, esses caras, eles subiram o sarrafo ou desceram o sarrafo? Eles fizeram que aventureiros aparecem aí a todo momento e... Você entendeu? Na verdade, assim, na minha opinião, né, o que a gente vê hoje é muito... Você falando da medicina, né? Na medicina esportiva, no geral. Na medicina esportiva do uso de hormônio, eles fizeram melhorar a qualidade. Os médicos encontraram um nicho de mercado, hoje no qual eles tinham que estudar mais para poder... dar esse acompanhamento para o paciente. Hoje você acha que um adolescente, um jovem adulto já não mete o louco em tomar anabolizante sem um mínimo de conhecimento? Pouco ele já tem. Não. Porque antigamente tinha, né? Hoje tá pior. Tá pior? Sabe por que tá pior? Eu já acesso ao anabolizante, aí esses anabolizantes falsificados, esses anabolizantes vindo de fora do país. Como é que eles dão o nome desses anabolizantes? Putz, eu esqueci o nome agora. Mas tinha aquele ciclo não é um anabolizante que o cara fabrica na casa dele. Mercado fugiu Negro, o nome. né? Tipo Mercado Negro, né? Mas ele tem um outro nome que eles usam na medicina para ensinar. Hoje isso está muito fácil. Hoje você entra num grupo na internet, compra, o motoboy traz amanhã na sua casa tudo. Aí você tem o ciclo, você tem tudo. Há 20, há 30 tinha lá, Decadura, como que é? Tinha aquele ciclo de anabolizantes antigos. Tem Decadurabolin, Decadurabolin, Durateston. Os caras tomavam isso. Os caras tomavam essas coisas. Hoje em dia está muito fácil. Hoje na internet você compra muito fácil. Então você fala, hoje eles estão... Não, eles acham que por ele ter informação... Via YouTube, que é um erro. Eles estão se consultando. Eles vão no fórum e falam, olha lá, para tomar, aquele cara tomou o shape dele. E voltou a produzir, porque o cara escreveu lá. Isso aí. Então vou fazer igual. Então não. Por isso, galera, quando vocês escutam YouTube, Google, ali não é a referência são esses caras que estudam, é ali que está a referência, entendeu? Médico. Essa é a referência. Por exemplo, se você pegar hoje, tem o Paulo Musi, o Cariani, né, que fala de hormônio, Balestrini, aí tem os canais que eles falam de hormônio, tem o Dr. Márcio Bach, que é um excelente médico que trabalha também com hormônio, na parte de fisiculturismo. Então você tem os caras que você pode seguir, mas não é que ele vai, pelo contrário, ele não vai te ensinar a tomar. Ele vai deixar bem claro que isso tem que ser feito com muito cuidado, que não é comprando na internet. E não é tomando porque o amigo falou. Principalmente, pior ainda, é o pessoal da minha área. Por incrível que pareça, tem muito, principalmente profissional de educação física, prescrevendo hormônio para os seus alunos, até trazendo hormônio para os seus alunos. Infelizmente. Tá? Então você vê. Irresponsáveis. Isso é perigoso, né? E quando a gente vê, e a gente sabe que tem gente vendendo hormônio e prescrevendo sem ser médico, a gente tem que denunciar. Tem que denunciar. Você vai descer no crédito. É um perigoso. Porque esse cara está colocando a vida daquele aluno dele em risco. E pode ser o nosso filho que está lá, né? Com certeza. Cara, provavelmente a gente já está caminhando para o final. É assim, eu só queria agora, eu queria, já está indo para o final, né? O papo é legal, né? Mas agora eu só quero para a gente finalizar, você discorrer um pouco sobre o assunto. Agora para as pessoas, a gente está falando de atletas, pessoas assim, relativamente diferenciadas no sentido de bem-estar. Para a pessoa comum, por exemplo, vamos pegar aquelas dicas mais grotescas mesmo, né? Grosseiras.
Aquele cara que trabalha de segunda a sexta, chega de final de semana. Aí ele tem. Você já falou lá no começo, mas agora você vai detalhar. O cara tem uma vida regradinha, chega no final de semana, o cara mete o louco. Sim. É melhor o cara. Vamos falar do álcool específico. Vamos. É melhor o cara beber 2 cervejas por dia, todos os dias, ou chegar e beber, sei lá, 4 caixas no final de semana? Legal, vamos fazer uma analogia rápida. Vamos lá, eu mando hoje você andar 10 km. Você anda 10 km de boa, intensidade baixa. Aí amanhã eu venho e te dou um halteres de 1 kg em cada mão e falo, anda 10 km. Você anda, você fala, cara, normal, andei 10 km com esse halteres de 1 kg em cada mão. Aí no terceiro dia eu te dou um halteres de 10 kg em cada mão. Você vai andar 1 km, vai começar a doer o ombro, o cotovelo, o joelho, as costas, você vai estar ofegante, vai falar, cara, não dá, né? Você sobrecarregou a articulação, o músculo do seu corpo. É a mesma coisa com álcool e com comida. Mesma coisa, né? Imagina lá, seu corpo, ele consegue metabolizar bem 2 cervejas, 1 cerveja. Diariamente. Diariamente. É um seu fígado dá todo mundo. conta. Seu fígado dá conta daquilo. Agora você fala, que é o gênio, né? Eu falo, o gênio. Aí o gênio fala, 2, eu não bebo durante a semana, multiplico por 7, né? Porque ele faz uma conta que ele inventou, né? São 14 latas, uma caixinha e 2 extras que eu vou levar na mão enquanto eu levo a caixa embaixo do braço, né? E vou tomar tudo hoje, porque amanhã eu vou correr para sarar a cachaça. Cara, você sobrecarregou seu sistema tráfico, você acabou com seu intestino, então aquela microbiota bonita que você tinha tratado durante a semana, se fudeu. Você matou as bactérias afogadas no álcool, né? Aí você tá com diarreia, você tá ruim, aí você mandou mais porcaria em cima. Isso vai demorar 24, 48 horas ou mais para recuperar. E por que existe o dia do lixo, cara? Não existe o dia do lixo. Isso é uma lenda? Isso é uma lenda. O que existe assim... agora você meteu o louco um dia, então não tem isso. Não. O que existe assim é... Vamos pensar em processo de emagrecimento. Você tá com um cara lá que ele precisa perder peso, certo? Precisa emagrecer. Aí ele vem pro seu consultório. O que a gente faz? A gente vai combinar um determinado número de refeições que são fora da dieta. Então, ele come durante a dieta, as 3, 4 refeições. Na quarta-feira ele pode sair da dieta em uma refeição à noite e no sábado, por exemplo. Ou senão ele faz sábado à noite e domingo na hora do almoço, que é um padrão social aí mais comum, certo? Essa a gente chama de refeição livre. Só que não é tão livre assim. Como a gente, como nutricionista, a gente põe um teto para isso. E para ele ter aquela refeição livre, ele teve um padrão alimentar extremamente saudável, igual da dieta. Mas ele chega com sobra, ou seja, ele tem que vir com sobra ou ele não necessariamente tem que ter sobra? Ele tem que vir com sobra, que é o cálculo que a gente faz. É tudo equilibrado, tudo né? equilibrado. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Diminuir o seu consumo para dar... Perfeito, é isso mesmo. A gente chama de contenção de danos. Só que não adianta o cara, porque daí o cara, para avaliar, o cara é sempre gênio, né? Eu falo pro cara, olha, você pode comer 1.500 calorias na sua refeição livre. Aí o gênio fala assim, peraí, 1.500 na refeição livre? Então eu vou pegar um hambúrguer na hora do almoço e uma pizza à noite e uma cerveja para dar 1.500. Ele mudou o padrão alimentar dele, ele estragou o intestino dele, ele não comeu a quantidade de fibras, de vitaminas, minerais. Isso vai repercutir no metabolismo de fome dele no dia seguinte, aí provavelmente ele vai acordar de manhã, não vai conseguir seguir a dieta dele. Era para ele comer lá fruta, ovos. Ele já acorda meio com muita fome, porque ele comeu... Ou de ressaca que bebeu. Então assim, então não existe dia do lixo. O que a gente faz é assim, você pode comer 1.500 calorias aqui no jantar do sábado à noite e 1.500 do almoço. E nas outras refeições tem que ser o padrão da dieta. E aí eu fiz um cálculo para que ele continue emagrecendo. Isso dá conforto no processo de emagrecimento. Quando a gente fala em ganho de massa muscular, a gente está falando em nutrientes. Então eu preciso, não é só bater caloria para o cara ficar forte, né? Porque você fala, não, Giga, ele come que nem um doido, ele come muito. Porque o cara tem, sei lá, 1,90 m, o cara é um monstro, gigantesco, faz uso de esteroide anabolizante, né? Você pode ver que ele respira ofegante. Por que todos os caras, unanimidade, os fisiculturistas, eles respiram com mais dificuldade, cara? Dá pra afirmar algo, mas dependendo do tamanho do cara, pode ser já problemas cardiovasculares. Mas todos têm. Então, se você escutar, eu não vou mencionar nomes aqui, mas se você escutar os caras falando... Todos eles ficam falando com dificuldade. Você tem que pensar, foi bom você ter falado isso daí, cara. Você tem que pensar que esse cara tem muito peso para levar ali. Apesar de ele ter músculo, ele tem muito peso. Então, ele pode ter uma fadiga mais rápida. Por isso que esses caras fazem aeróbio também, para melhorar a capacidade cardiovascular. Esse cara é enorme, mas faz aeróbio.
porque senão ele vai ter um coração que não dá conta daquele corpo todo. Mas aí, esse cara que quer ganhar massa muscular, não adianta ele passar a ser, sabe, chega a ser até quase matemático o que você está falando, né, Matheus? É matemático. É matemático. É matemático. Que é outra coisa que o pessoal confunde. Que é Comer invertida, não pensei que ele ia falar que era matemática. É matemático. Total. A nutrição é cálculo, né? Então, por isso que existem as balanças também ali, né? Tudo, balança de comida, pesagem. Funciona aquela balancinha mesmo ou não? Eu digo assim, funciona no sentido... É um protocolo de alguns nutricionistas a balança ou de todos? Na verdade, a grande maioria, mas também pode se trabalhar sem balança. Sem balança. Você trabalha com balança? Com os dois. Tá. Vamos lá. Existe uma lacuna muito grande entre comer de forma saudável, eu tenho um padrão alimentar saudável, que vai me dar aí, às vezes, um controle do peso corporal, vai me dar saúde do meu intestinal, eu vou dormir melhor, eu vou produzir melhor. Mas talvez aquele padrão alimentar saudável não me dê mudanças na minha composição corporal e também não cause melhora na minha performance física se eu for atleta. Quando a gente pensa em performance estética ou emagrecimento, eu quero emagrecer, eu quero perder gordura, eu quero ganhar músculo. Aí a sua alimentação não pode ser só saudável, ela tem que ser saudável e calculada. Quando ela é calculada, a gente usa muito a balança para dizer quantas gramas eu tenho que comer de cada tipo de alimento. Qual que é o cliente não, o paciente, se chama de paciente, mais fácil de se trabalhar hoje? É aquele cara ou a mulher que seja... a pessoa que quer emagrecer, a pessoa que quer ficar forte, a pessoa que quer ter uma qualidade de vida melhor. Qual que é a pessoa que você fala assim, nossa, isso daí é simples trabalhar? Não tem um padrão, porque é o que eu falo, às vezes a gente pega pacientes que tem um padrão alimentar tão ruim, é difícil a gente conseguir encaixar 2 frutas no dia dele. Nossa. E se ele encaixar 2 frutas, a gente já deu um passo adiante da melhora aí da condição nutricional dele. E tem outros pacientes que chegam lá obesos, com uma alimentação extremamente horrível, e tem uma baita adesão à dieta e um baita no resultado. Ele já começa com uma dieta calculada, ele consegue fazer, ele não pula refeição e por aí vai. Esse cara te dá prazer de trabalhar, né? Desculpa. Não, aí, te dá prazer. Na verdade, comecei a espirrar, né? O cara tá alérgico, galera. Saúde. Foi. Aí, ó... Temos muitos minutos ou não? Tem 2 minutos? Então, na verdade... Um minuto? Um minuto. Na verdade, todos dão prazer porque todos são um desafio, né? O que a gente fica mais feliz são os que têm resultado. A gente fica muito triste porque, assim, geralmente a gente trabalha com consulta e retorno. Uma grande parte não volta nem pro retorno. Então a gente acredita que ele não teve adesão à dieta ali, né? Mas só pra gente, então, já tá acabando, só pra gente não perder esse profissional que tá aqui com a gente, gabaritado, cara do caralho, eu queria que você só discorresse sobre o jejum intermitente. Se você é a favor, é contra, até porque ganhou o prêmio Nobel de Medicina, né? Isso aí, vamos lá. O jejum ganhou o prêmio Nobel, na verdade, mas a pesquisa que foi feita com o jejum foi feita, se eu não me engano, em levedura. Não foi feita nem em humanos. Então a gente não pode pegar uma pesquisa que foi feita em levedura e aplicar no ser humano. Mas vamos falar do jejum. Eu gosto do jejum, eu prescrevo o jejum, mas não é para todo mundo, né? Agora o jejum, o que é o jejum? Na verdade, o jejum é um freio alimentar, né? Eu brinco, eu dou o exemplo do jejum seguinte. Sabe quando você entra para uma igreja, aí você vai lá, o pastor fala assim, ó, se você trair sua mulher, agora que você é casado, você vai para o inferno quando você morrer. O jejum é assim, se você comer nesse horário que não é para você comer, você vai engordar. Comer comida, né? Que seja, claro, não tava da mulher. Isso, não confunde. Comida. Daí, então, assim, o jejum é um freio que a gente coloca nas pessoas. Só que assim, o que a ciência mostra? Se você tem que comer 1.500 calorias para emagrecer bem distribuídas no dia, você vai emagrecer igual fazendo jejum ou não fazendo jejum. É óbvio. É igual. É óbvio, cara. O que é legal, para quem que se aplica bem o jejum? Para vários pacientes. Eu tenho paciente que acorda de manhã, eu tento colocar o café da manhã, que é uma excelente refeição, tem gente que não come de manhã, fica enjoado, não aguenta. Esse cara pode fazer um jejum e começar a se alimentar. O que é importante para quem faz jejum? Que dentro da janela de alimentação, se ele ficou 12 horas em jejum, que nas outras 12 horas ele coloque tudo que ele precise, saudavelmente, da maneira planejada, saudável, como se ele tivesse colocado sem jejum. Então o jejum é um freio. Na verdade, é um protocolo só, né? É um protocolo, é como uma bariátrica. O que é a bariátrica? É um freio. O cara não para de comer. O que eu faço? Diminuo o estômago dele.
religo o intestino Mas dele. então, É o freio. só pra gente finalizar, ou seja, não existe ciência no jejum, é só um protocolo de Na comida. verdade, hoje você tem muitos estudos mostrando alguns benefícios do jejum. Então, por exemplo, hoje você pega pessoas que fazem jejum, por exemplo, diabéticos em jejum. Tem algum perfil de diabético que tem uma melhora na glicemia, mas isso também é meio lógico. Ou seja, jejum intermitente é um protocolo, nada mais do que isso. Perfeito. É um protocolo que, se a gente souber utilizar, pode ser muito válido para muitas pessoas. Mas a gente sempre brinca, assim, quem é sério. Jejum é jejum, jejum é apenas jejum, não faz milagre nenhum. Mas assim, quando você faz atividade física em jejum, Sim. você usa a gordura como energia? Você queima mais gordura? Como que funciona? Boa pergunta! Que pergunta, Luana! Excelente. Arrasei. Aí, né, eu recebo muito essa pergunta, né? Eu gosto muito do aeróbio em jejum. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar aeróbio em jejum versus aeróbio alimentado em uma sessão. Imagina que eu estou comparando uma pessoa que comeu uma banana, esperou fazer a digestão e foi fazer o aeróbio na mesma intensidade, e a outra que acordou, escovou o dente e foi fazer o aeróbio. Uhum. Se a gente for olhar, a utilização de gordura como fonte de energia naquele momento foi muito parecida. O aeróbio em jejum gastou pouquinhas gramas de gordura a mais, ou seja, tanto faz quando a gente pensa numa sessão aguda, pontual. Tá. Mas o que acontece? E resistência, ela aguenta em jejum, cara? Aguenta. Eu vou dar um exemplo prático. Você acorda de manhã, você não transa, você precisa tomar café da manhã para transar com a sua esposa? Não. Então, às vezes você tem uma transa até muito mais violenta do que uma caminhada. Depende. Mas então, aí também tem a coisa, aí também tem muito a ver com o corpo que está mais descansado, né? Agora vamos lá, entendeu? Então assim. Ele fez assim, significa o quê? A ereção. Então, você transa de manhã com essa mulher em jejum, você faz um exercício físico ali moderado e não desmaiou transando. Quer dizer, eu acho que não desmaiou, né? Vomitou, nunca vi ninguém, passei mal. Mas se morre transando, né? Claro. Se morre transando, dependendo. Aí ele morre alimentado também, né? Às vezes alimentado e com os medicamentozinhos que dão. Mas vamos lá, esse é outro assunto. Aí o aeróbio em jejum, quando feito a longo prazo, e aí os estudos mostram que assim, se você fizer esse aeróbio em jejum diariamente por 3 semanas, você tem um benefício muito legal no organismo, tá? Que é a biogênese mitocondrial. Mitocôndria é uma organela que está dentro da sua célula, você começa a ter várias mitocôndrias, produzir mais mitocôndrias. Quanto mais mitocôndria você tem, mais gordura você utiliza e carboidrato como fonte de energia. Mais fácil é para você emagrecer dentro do protocolo e mais difícil é para você engordar. Por isso que aquele fisiculturista fortão faz o aeróbio em jejum, porque ele pode comer mais e engordar menos, tem menos chance de ganhar gordura. Então é muito bom. Tem um outro fator do aeróbio em jejum que é muito legal, que é o fator motivacional. Quando você acorda, mas está meio cansado, aí você pega, veste seus tênis e vai caminhar. Quando você voltou, você está com a sua adrenalina melhor, com a sensibilidade à insulina melhor, com a serotonina melhor. Você pressão arterial também, né? Os seus níveis de fome até 1 hora após o aeróbio jejum são mais controlados. Então você consegue ter uma adesão à sua dieta, porque você não vai chegar cheio de fome. Quantas vezes a gente não fez exercício? A gente tem alguns hormônios que dão saciedade quando a gente está durante o treinamento. Então, até 1 hora depois que você treinou forte, você não tem fome. Treina forte mesmo e vai almoçar, você não consegue. É verdade. Agora, depois de 1 hora, 1 hora e meia, você começa a ter os hormônios que atuam na fome, aí você vai ter fome. Então, se você aproveitar, fazer o aeróbio de jejum, chegar na sua casa naquela meia hora e fazer a sua alimentação, você tem mais chance de fazer o que está previsto na sua dieta. Você fala, eu vou comer só minha frutinha, com meu ovo, minha aveia, é só uma fatia de pão. Ou seja, as duas coisas trabalham sempre juntos. Então, são aliados, né? Não rola a pessoa, por exemplo, acordar querendo fazer o jejum e caminhar, mas ela está morrendo de fome. Então, na verdade, aí ela vai desmaiar no meio do caminho, né? A gente é isso aí. Então, o que aconteceu? A gente, para quem caminha em jejum, ela tem que estar assim, não adianta a pessoa que não tem programação alimentar. No outro dia ela comeu porcaria, ela não jantou, ela não teve uma dieta montada e elaborada. Aí ela acorda e quer fazer horário de jejum, provavelmente ela vai ter fome. Agora, quando essa pessoa passou pelo nutricionista, a gente programa essa refeição para que ela acorde com menos fome, ou sem fome. Existem alimentos que favorecem a isso? Não em jejum, mas sei lá, se eu acordar e comer um determinado tipo de alimento, vai fazer com que eu sinta menos fome até a minha próxima refeição ou não? Sim. O ovo cozido é um deles, né? Claro, o ovo de qualquer forma, né? As proteínas geram muita saciedade, né? Então a gente vai para queijo, ovo, leite, né? O whey protein, suplementação, fibras
geram muita saciedade, né? Então, você colocar de manhã frutas e acrescentar, por exemplo, ou linhaça, ou aveia, que eu sou apaixonado pela aveia, porque Também. reduz a glicemia. Então, você vai sentir, toda vez que você coloca mais fibras e mais proteínas na sua refeição, né, e frutas que tem uma densidade energética mais baixa, você vai ter mais saciedade por mais tempo, né? Do que você comer um pão francês com manteiga. Provavelmente daqui uma hora... Que é gostoso, hein? É bom pra Aí, caralho. o que é? Você usa o pão francês, mas põe uma proteína nela, põe um queijo em vez da manteiga, já vai melhorar Ovo, muito. delícia. E põe uma fruta Pão junto. francês é mito ou é realidade? Não se deve comer. Na verdade, é assim. Vamos pensar o seguinte, as pessoas confundem muito esse negócio de índice glicêmico, carga glicêmica, farinha branca, é veneno e tal. Balela. Quanto que o pão francês faz mal? Para aquele cara que é diabético, tá querendo perder peso, ele sai da padaria, pega um pão francês sozinho, sem nada, e morde. Aí a digestão é muito rápida, você tem uma quantidade de açúcar muito alta que vai pro sangue, libera muita insulina, e se você fizer isso diariamente com vários outros alimentos de alto índice glicêmico, você pode se tornar diabético e perder peso. Né? Mas, quando eu pego esse pão francês e ponho um bom recheio nele, ponho proteínas, aí eu ponho o ovo, eu ponho queijo, eu posso pôr atum, posso pôr frango, posso pôr carne. Em qualquer horário do dia, você já diminuiu o índice glicêmico desse pão. Já deu uma equilibrada. Agora, vamos pensar em saúde intestinal. Quando você pega um pão francês, ele dura um dia. No outro dia ele tá duro, você pode jogar em alguém. Até seu cachorro, dá pro seu cachorro comer como se fosse osso. Não é? Verdade. Um pão integral, 12 grãos, 15 grãos. Tem cada pão que você olha, nossa, isso é maravilhoso, saudável. Vira e olha a lista de ingredientes, o tanto de conservante que tem. Por isso que ele dura um mês na prateleira. Verdade. O que é menos pior pro seu Mesmo intestino? Um pão aquele- francês. Pão francês. Mas aquele pão 100% integral é a mesma coisa, né? Mesma coisa, Conservante porque absurdo. A farinha é integral, mas ele Aham. dura um mês com os conservantes. Mas quem e aí gosta- ataca só Mas quem gosta de um pãozinho, o melhor pão, moderadamente, ainda é o pão francês. Isso, teoricamente. Você vê que aham, bom. você Ou pode se a gente pensar. fizer um pão Aí, integral em co- casa. Perfeito, que daí você É. congela e Você- come no outro É. dia, aí você usa, né? Aham. Mas agora, como é que você deixa esse pão francês integral? Come com fibra. Do lado dele, um mamãozinho com aveia. O que Esse vai pro cair corte na sua aí, boca- galera. Você vê? E é bobagem, né? Você comprar pão francês integral, porque ele tem a farinha branca também. Ele né? vai ter farinha branca. Não vai ter muita diferença, Não, né? você vai ter que comer com fibra do mesmo jeito. Do mesmo É, jeito, né? Entendeu? Não vai Então assim, escapar. agora, o grande problema é a quantidade. Agora, vamos comparar Ser carboidratos. equilibrado. Aí a gente está colocando um pão, a gente chama pão de alimento conforto. É um carboidrato. Por que conforto? Porque é gostoso. A gente adora um pãozinho. Não é? Gostoso, É um alimento pô. Eu conforto. amo. Agora, vamos Eu pensar amo. em outras fontes de carboidrato. As frutas é uma. Se você Vamos tem o banana. hábito de não comer mais pão e comer fruta, provavelmente você pode aumentar a quantidade de frutas, você vai ter uma nutrição, às vezes, muito melhor, porque você está aumentando a parte de vitaminas e minerais de Mas manhã. tem a questão do paladar, né? Paladar. Porque- Agora, por exemplo, eu comecei a comer, não faz muito tempo, mas em vez de pão, eu comecei a usar mandioca de manhã. Ai, eu adoro. Batata doce também. Batata doce de manhã, funciona. maravilhoso. Pão de queijo de frigideira, que é aquele tapioca com ovo. Dá pra fazer também, é tapioca. Queijo. É tapioca com ovo e Mas, queijo. uma dieta só à base de fruta também não é legal, né, cara? Não, na verdade, né, a gente Já precisa de são tudo, nutrientes, tudo, né? Porque tem uns proteína, gordura. malucos aí, tem umas malucas que eu já vi que eles vivem à base de fruta, velho. Eles comem frutas absurdamente e não comem outra coisa. Aí vai faltar gorduras boas, vai faltar proteína, que são alimentos construtores, não. O que a gente olha, só pra você ter uma ideia, quando a gente pensa no que é um padrão alimentar de divisão de macronutrientes. Carboidrato, proteína e gordura são macronutrientes. Carboidratos são geralmente os alimentos que vão te gerar energia, que vão se transformar em glicose no seu organismo, certo? Proteína, depois da digestão vão virar aminoácidos. Esses aminoácidos vão gerar outras proteínas no seu organismo, síntese proteica, síntese de alguns hormônios proteicos. A gordura pode te ajudar em várias funções, né? Manutenção por exemplo, da proteção celular, né? Vai te ajudar na produção de hormônios. Mas quando você pega a distribuição disso, que a gente usa dentro do valor calórico total da dieta, a gente usa 50% de carboidratos, 30% de lipídio e 20% de proteína. Que coisa, hein? Sendo que dessas proteínas, 20% é a maior quantidade em gorduras poliinsaturadas, que são aquelas gorduras que vêm ali no abacate, no coco, no azeite, elas são gorduras boas, e só 10% vem da gordura saturada, que estaria ali nos alimentos de origem animal.
manteiga, queijo, carnes mais gordurosas e por aí vai. Deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, tem aquelas calorias saudáveis e não saudáveis, não tem? Tipo a castanha. Castanha é um alimento super saudável, mas é super calórico. Isso não vai fazer te engordar, né? Na verdade, tudo pode te engordar. Tudo em excesso engorda. Não coma um saco de castanha. Aí você pega lá, se você pegar 30 gramas de castanha, a maioria das oleaginosas em 30 gramas te oferece 180 calorias. Não, porque os nutricionistas falam Qual que é a quantidade de calorias lacradas durante o dia? Na verdade, isso depende do seu peso corporal e do seu nível de atividade física. Mas vamos pegar a média aí do povo brasileiro. A média seria assim, ó, para manutenção do peso corporal, mulher vai consumir por volta aí de 1.500 calorias e homem por volta de 2.000 calorias por dia para manutenção do peso corporal. Mas vamos pegar uma mulher, por exemplo, de 1,60 m e 70 kg está precisando perder peso. Ela gasta aí por dia de taxa metabólica basal, que é o que ela gasta para estar vivo, ela vai gastar por volta aí de umas 1.400 a 1.500 calorias só para ela estar viva. Aí essa mulher trabalha sentada o dia inteiro, home office, ela vai gastar mais umas 600 calorias para trabalhar 8 horas sentada. Então ela gastou 1.500 de taxa metabólica, mais 600 do 1.100. Aí ela sai de lá e vai fazer uma caminhada e uma musculaçãozinha. Ela gasta mais 150, 200 calorias nesse treino aí. 2.100 mais 200, 2.300 calorias. Isso é o gasto energético total dela no dia. Para ela perder peso, ela tem que consumir menos que isso. Hoje vai mais homem ou mais mulher no seu consultório? Ou é misto, muito misto. Isso é bom, né, cara? Eu acho que é uma evolução. Assim, mas é mais adulto ou adolescente? Hoje é mais adulto, sempre mais adulto. Sempre gente com mais problemas. Hoje já aumentou adolescente, mas é pouco. A gente já vai estar quase encerrando aqui. Eu tenho 2 perguntas, não sei se você vai querer fazer. Mais alguma, mais 2. A primeira é... Não existe alimentação, o exercício físico não supera a alimentação, ou seja, a pessoa não consegue tirar, eu vou malhar pra caralho e vou comer pra caralho, isso não existe. Não fecha essa conta. Não fecha. Exercício. Você pode treinar você pode fazer um treino de musculação pesado. Isso não existe. Não, você vai gastar 300, 400 calorias. Cara. Vai comer 2.000. Não vai te compensar. Não vai adiantar nada. É porque eu vejo às vezes o cara correndo, o cara cada vez que eu vejo parece que ele tá mais gordo. Eu não sei aprendi muita coisa com eu não sei se é impressão minha, mas a conta não tá fechando. E pra finalizar, eu queria fazer uma pergunta, o que é? O churrasquinho da galera é bem-vindo ou não é? Proteico. O churrasco geral, a linguiça, a panceta, a picanha. Cara, no geral, o que você fala do... Vamos lá. É melhor ir pro McDonald's ou ir pro churrasco? Não, o churrasco é muito melhor que o McDonald's. É incomparável, né? Churrasco ainda é alimento, é comida, é confraternização. Churrasco é um evento, né? Mas quando a gente está em processo de perda de peso, a gente tem que encarar o churrasco de uma maneira... O churrasco é quase um rodízio. Você fica 4, 5 horas comendo, né? Batendo papo e às vezes com consumo de álcool ali. Mas aí, quem bebe quase não come, né? Depende, né? Tem gente que come e bebe pra caramba. É verdade. Então, não dá pra padronizar. Mas, o que a gente vê de erros no churrasco? Vamos lá, se você está em processo de emagrecimento, fazer um churrasco de 4 horas não é legal como não ir no rodízio. Você não vai na refeição livre no rodízio, você vai sair para comer uma pizza, você vai sair para pedir um prato à la carte. Quero fazer o churrasco na minha casa, eu vou fazer um churrasco de um prato. Aí eu vou fazer um arroz, uma carne, uma salada, uma farofa e vou comer um prato e acabou o churrasco. Esse é o churrasco perfeito. Para emagrecimento é o churrasco perfeito. Se você quer ter saúde, né? Quero ter controle e preciso perder peso. Esse é o churrasco perfeito. Esse churrasquinho, ficar tomando cerveja, aí vem a pancetinha com limão, vem a linguicinha com mostarda preta, picanha, eu quero mal passada, isso tá... Cara, na verdade, esse é o churrasco. Esse é o churrasco. Você não vai ter controle, você vai ter muita chance de estar consumindo muitas calorias. E sem perceber, por isso que você passa o dia inteiro consumindo. Isso aí é um rodízio. Ou seja, galera, esse churrasquinho... Se você quer perder peso. Tá errado. Se você não quer perder peso, se você já está na sua composição corporal, se você está saudável e está bem, fazer um churrasco ali uma vez por mês ou 2 vezes por mês, se você está bem, faz exercício, não vai mudar a sua composição corporal. Olha que legal, outra dica boa. Não é? O que a gente tem que entender é que tudo existe. Agora, você está lá, você precisa perder 20 quilos de gordura corporal e você quer fazer churrasco todo final de semana, não vai dar certo. Provavelmente essa conta não fecha, ainda mais se tiver bebida alcoólica. Outro erro do churrasco é o não comer carne. Eu adoro isso, né? Ai, é só proteína, eu comi só carne. Não vou comer pão de alho. Cara, a Luana fala toda hora pra mim, né? Daí é só proteína.
Aí, ó, é só proteína, não vou comer, não. Arroz engorda. Pão nem pensar. Aí vai lá, pega umas 100 gramas de picanha, sem a gordura tem 400 calorias. 100 gramas, filho, você come 500 gramas de picanha e não adianta falar que você não come. E daí você pegou o queijo, o coalho, aí você pegou as linguiças. Vamos fazer um churrasco lá, Matheus? Aí, vamos. Aí foi lá. Aí você pegou, tomou álcool ainda. Então você comeu só proteína, mas ficou na cervejinha ali, né? Ficou meio grog e tal. Aí começou a ter diurese. Começou a ir no banheiro. Toda vez que você vai no banheiro, você está perdendo vitaminas que são hidrossolúveis, que são vitaminas que dependem da água, só que você está desidratando. Só que você perde também o quê? Glicose, por isso que abaixa a glicemia. Aí você vai lá mais carne e cerveja, carne e cerveja. Só que você não está comendo carboidrato porque você é super fitness, né? Você aprendeu que carboidrato você não pode. Você é super top. Você aprendeu no Google, Você né? aprendeu no Google carboidrato do demônio. Arroz do churrasco é que engorda. A cerveja, a picanha, a linguiça não. É super top. Mas carboidrato é foda. É assim, aí você não come. Aí o que acontece? Proteína, principalmente carne, você tem um aminoácido que chama leucina. Esse aminoácido é um baita do aminoácido que estimula você a ganhar massa magra. Só que a leucina, você mandou um monte de leucina, que você comeu carne pra caramba. Porque você tá mó fitness, né, cara? Então você comeu proteína a tarde inteira. Aí você colocou muita leucina. Essa leucina, ela é insulinotrópica, ela libera insulina no seu corpo. A insulina, o que ela faz? Ela pega a glicose e manda para a célula. Aí ela abaixa a glicemia. Você está mijando, você está abaixando a glicemia. Aí você abaixa a glicemia, porque você só come carne, você não come nada de carboidrato. Aí você bebe muito álcool, você abaixa mais a glicemia. Aí você está super light. À noite você quer o quê? Carboidrato. Comer pra caralho. Aí você quer comer pizza, aí você quer comer chocolate. Até hoje, o dogão, todos os churrascos que a gente faz aqui, o que eu vou, eu chego morrendo de fome. Eu chego morrendo de fome. Ou se não, se você bebe muito, você vai pra onde? Como alcoólico. O que os caras vão te dar? Glicose. Olha, tem o poder do arroz, caramba. Entendeu? Agora, então o que você quer fazer no churrasco? Coma carboidrato. Você vai controlar mais as calorias. Você tá tentando comer um pão de alho ali pra não meter o louco Pão, depois. então. Aí pão de alho é legal, meu? Não. Se você tá em processo de emagrecimento. Se fudeu, mano. Pão de alho, meu, é uma mistura de carboidrato com muita gordura. Por isso que ele é gostoso. Agora, por exemplo, você tá em processo. Eu tô falando pra quem tá em processo de emagrecimento. Você quer perder peso. Sim. Aí você foi lá. O que você quer perder peso? Fala olhando ali um churrasquinho ideal. Você tá lá, você quer perder peso, você quer emagrecer, certo? Você precisa. Agora você quer mudar o hábito seu no final. Seja a dieta durante a semana, você foi no nutricionista, tá calculado, você tá treinando, mas sábado você tem a mania de acender a churrasqueira meio-dia e desligar ela meio-dia do domingo, né? Apagar ela, né? 11 horas de churrasco. 11 horas de churrasco. Mas não, aí você fala, cara, eu preciso mudar esse hábito no final de semana, porque eu não tô emagrecendo, né? O que eu vou fazer? Você vai o seguinte, você não vai fazer mais um churrasco o dia inteiro, você vai fazer um almoço churrasco, um almoço churras. Tá? Ah, mas se as pessoas que estão com você vão passar a tarde inteira, você vai fazer seu prato de comida. Então, o seu churrasco tem que ter uma fonte de carboidrato legal. Você pode colocar mandioca assada, mandioca cozida, que é gostoso. Tem que ter fonte de vegetais para você tratar o intestino. Uma rúcula, é bom. Rúcula é maravilhoso. Rúcula com cebola. Pode temperar nesse dia com tempero mais especial. Brócolis, eu faço muito brócolis assado. Galera, e tá falando aqui, não tá cobrando nada. Vai lá, rúcula. Vai lá. Rúcula, alface, tomate, faz uma bela de uma salada para você comer junto com a carne. Por quê? Lembra do intestino? Bactéria, muita proteína alimenta as bactérias patogênicas. Vamos compensar um pouco, vou pôr umas fibras, né? Tá. Pô, vai colocar uma sobremesa? Usa abacaxi, faz um abacaxizinho grelhado ali e tal. Delícia, com Pode canela. Um docinho, mas não fica só no doce. E com relação à carne, qual carne coloca nesse prato? Cara, aí sim, se você for comer pouco, se você for comer 200, 250 gramas de carne, qualquer carne que vai. É pouco pro churrasco, durante a semana você está comendo por volta de 120, 150 de carne magra. Frango, patinho, lombo, peixe e tal. Aí você vai comer uma carne mais gordurosa. Se você comer 200, 250 gramas de picanha, não tem que é um problema belo nenhum. Pedaço, não tem problema nenhum. Não tem problema. Entendeu? Linguiça, ali é o veneno. Aí o que acontece? É embutido, gente. Embutido está na lista dos cancerígenos junto com o cigarro. Certo. Nossa, Então, por exemplo, que fofo. É linguiça. Aí eu fico vendo mãe dando salsicha pra criança todo dia. Veneno. Aí você põe peito de peru todo dia no seu lanchinho porque você acha que ele é saudável. Tá? Então não dá. Então, se você está no processo de emagrecimento, dá preferência para as carnes. Não vai na linguiça. Pega uma linguiça para você experimentar ali e tal. E uma carne. Fez seu prato, comeu com carboidrato, tomou a sua cerveja.
Se você está em processo, para aí. Vai comer o docinho ali. Comer o docinho, para aí. Depois a ótima refeição volta para dieta. Aí você consegue manter um controle mais calórico aí no churrasco, entendeu? Esse é o cara! Galera, obrigado pela audiência. Luana, gostou? Maravilhoso. Vai tomar no cu, o cara entende tudo. Matheus, Deus abençoe você. Nossa, eu paguei um pouco. Obrigado pela entrevista, muito falar legal. Uma coisa, o Matheus é o melhor professor de educação física que eu vi na minha vida e o melhor nutricionista. Me fez emagrecer pra caralho. Agora dei uma engordadinha, mas me fez emagrecer pra caralho. Valeu, galera. Obrigado. Valeu, Matheus.